Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, a aventura irreal. Capítulo 221. Sir Crocodile, um dos 7 senhores da guerra, estava um pouco irritado. Já fazia 2 dias desde a última vez que ele fez contato com os agentes da Baroque Works que enviou para Drum Island. Agora, isso normalmente não seria um problema, já que ele mesmo ordenou ao Sr. 3 que não fizesse contato a menos que fosse importante. Mas o principal problema era o jornal que ele lia. Novo governante eleito no Reino Sakura, anteriormente conhecido como Drum Kingdom. Uma foto da bandeira do novo reino foi mostrada, com pessoas torcendo ao fundo. Após a execução do governante anterior pelo seu próprio povo, os cidadãos elegeram o rei Dalton como seu novo governante. Uma foto antes da execução de Vapol enquanto ele era amarrado. Outra foto de Dalton sendo coroado o novo rei pelo povo. Após o fim do governante tirânico Vapol, o reino Sakura finalmente encontrou sua paz. A ilha sofreu muito nas mãos de seu antigo governante. A ilha que era conhecida pelos seus médicos. O jornal continuou contando a história do antigo reino e tal. Mas Crocodile não prestou muita atenção ao resto. Ele suspeitava que algo poderia ter acontecido com seus agentes, mas agora tinha certeza. Se o par Mr. 3 e Mr. 6 tivessem sucesso em seu ataque, o jornal de hoje teria apontado outro ataque. Ou algo como um grupo desconhecido assumindo o controle do reino e tal. Mas não existia tal coisa. Isso trouxe muitas perguntas. E o fato de que agora que ele tentou entrar em contato com eles, suas ligações foram recusadas provou seu ponto de vista. Crocodile tinha muitas coisas em mente. Ele foi chamado há algumas horas pela Marinha para auxiliá-los na defesa da base G3, onde Jack, o Seco, queria libertar alguns de seus tripulantes que foram capturados. Obviamente Crocodile recusou como senhor da guerra, a menos que fosse dos próprios 5 anciãos, seria possível evitar tarefas tão tediosas. Jack era um dos homens de Kaido, e Crocodile não queria ser colocado no radar daquela fera, pelo menos não ainda. Seus planos para Alabasta estavam sendo elaborados há anos e estavam indo bem. Por que parar agora no momento crítico? Os chapéus de palha foram um espinho em seu caminho, principalmente porque tinham a princesa Vivi com eles. O Sr. 2 Bon Clay foi chamado e estava a caminho de Alabasta. Quando ele chegar, seu plano final para Alabasta será colocado em ação. A sala de seu escritório se abriu e Miss All-Sunday entrou. Sir Crocodile, podemos ter um problema. Crocodile franziu a testa, mas deixou a mulher continuar. Nico Robin era conhecido por coletar informações. Um navio de evacuação marítima da base G3 chegou ao porto de Alabasta. Ela disse, e tenho certeza que White Lady Kuina e Mendemon Jin foram vistos lá. Mas os outros chapéus de palha ainda não foram vistos. Um pequeno sorriso traçou o rosto do pirata antes de ele começar a rir. Culhalha. Isso não é um problema, meu querido. Você pode convidar nossos convidados aqui? Talvez eu queira bater um papo com eles. Eu vou ver o que eu posso fazer. Nico Robin assentiu. Crocodile se perguntou por que 2 membros dos piratas do chapéu de palha estavam naquele navio, mas não pensou muito nisso. Capturá-los seria bom, e talvez com eles capturados ele pudesse trocar a princesa Vivi por eles. Um erro do qual ele se arrependeria mais tarde. Crocodile teria ido pessoalmente ao navio de evacuação da marinha para capturar os piratas, mas ir até lá poderia trazer mais problemas do que ele precisava. Ele era considerado um herói em Alabasta, então é claro que ao vê-lo lá, os civis e fuzileiros navais poderiam solicitar sua ajuda para a base do G3. E Crocodile não queria ser colocado em uma posição onde sua imagem pudesse ser arruinada. Então ele optou por dar o cargo a Nico Robin. Ah, e leve o Sr. com você, disse Crocodile, ele irá ajudá-lo se os piratas ficarem turbulentos. O porto estava agora quase vazio. O resto dos civis e os feridos estavam sendo cuidados pelos fuzileiros navais. X. Drake acordou dos ferimentos há um tempo, mas não entrou na batalha, não era necessário. A batalha foi vencida. Jack e o resto dos piratas da besta foram mortos ou capturados. Muita coisa aconteceu enquanto ele estava inconsciente, ao que parecia. Ele ficou feliz em ver que Sinbad e todos os seus amigos saíram relativamente lesos devido ao incidente. Mas essa nem foi a parte surpreendente. Parecia que enquanto ele estava nocauteado um certo grupo de piratas apareceu e ajudou os fuzileiros navais. Não eram outros senão os piratas do chapéu de palha. Ele realmente perdeu muitas coisas enquanto estava inconsciente. Mas honestamente ele não se importou. A situação foi resolvida, vidas foram salvas e uma tragédia foi evitada. Esse era o ponto principal. Quem se importava se tivessem que trabalhar com piratas para isso? Atualmente X. Drake estava supervisionando o último dos civis que lotavam o navio, os chapéus de palha já haviam partido e ninguém tentou detê-los. Especialmente porque os civis elogiavam os chapéus de palha por ajudá-los. Principalmente 2 piratas foram mais elogiados do que os demais. Um pirata de cabelo rosa chamado Kobe e um pirata de nariz comprido chamado Zop. Ele também ouviu a capitã Kujaku, neta do vice-almirante Tsuru, elogiando alguém chamado Nami. Vivi também foi citada por ela, mas parecia que ela não sabia de sua relação com Sinbad. Quando o dia começou a terminar, os 2 últimos navios de evacuação foram finalmente lotados. E o destino deles era o reino de Alabasta. Toda a ilha Nanimonai estava em ruínas, demoraria algum tempo para que a base do G3 fosse reconstruída. Muitas vidas foram perdidas, tanto fuzileiros navais quanto piratas morreram. Mas novamente ambas as partes estavam dispostas a
morrer no mar. O que deixou X-Drake triste foi que muitos civis morreram também. Os corpos estavam sendo contados e identificados. Os piratas da besta perderam a batalha, e agora a maioria deles foi capturada, e ainda por cima. Só para garantir que outro ataque como esse não acontecesse, a unidade do vice-almirante Câncer foi enviada a caminho da base G3 e o almirante Kizaru o acompanhou também. Além dos prisioneiros, a base do G3 estaria praticamente vazia. Quaisquer patentes acima do capitão foram comandadas pelo almirante da frota Sengoku para guardar. Eles não queriam que acontecesse outro ataque, por isso foram tomadas medidas, mas os civis foram deportados da ilha caso ocorresse outra batalha. Mas X-Drake duvidava que isso acontecesse. O fuzileiro naval se perguntou se isso poderia ter sido evitado. Se ao menos eles tivessem recebido ajuda mais cedo. Aí está você, uma voz gritou, trazendo a atenção de X-Drake de volta ao presente enquanto ele olhava para a figura de Sinbad que usava roupas casuais, em vez de sua roupa náutica. Não comemos desde manhã. Os chefes prepararam algumas coisas. Temos que ser rápidos se quisermos comer alguma coisa. O usuário Zoan sorriu. Ouvi dizer que uma princesa veio salvar você. Ele disse, como foi conhecer sua prima muito perdida? Ouvi dizer que ela era muito bonita. Ele balançou as sobrancelhas. Eka, ela é como minha irmãzinha, seu bastardo doente. Sinbad engasgou com a bebida, tossindo. Tire esses pensamentos da sua mente suja. X-Drake riu, antes de dar um sorriso conhecedor ao amigo. E se for esse o caso, então você não se importaria se eu desse em cima dela? Cara, o que aconteceu com o código Bru? X-Drake apenas riu, e depois de um tempo, Sinbad também se juntou a ele. É bom que vocês estejam bem. X-Drake disse, este dia poderia ter sido pior. Sinbad acenou com a cabeça, ele não tinha nada a dizer. X-Drake sorriu para seu velho amigo, mas uma pergunta ainda o incomodava. Cine, o que aconteceu com o pedido que enviamos aos outros fuzileiros navais? Especificamente, e o vice-almirante Vergo? Ele deveria estar aqui. Afinal, esta era a base dele. Sinbad piscou antes que seu humor mudasse. X-Drake teve a sensação de que não gostaria do que ouviria. Capítulo 222. Garp, você sabe, sua família é uma dor de cabeça. Sengoku resmungou enquanto cortava a ligação com os mais velhos. Meu neto é um gênio. Ele é ainda melhor que meu filho. Garp riu enquanto comia biscoitos de arroz preguiçosamente. Além de Garp e Sengoku, ninguém estava no escritório. Todos eles partiram depois que o almirante da frota deu suas ordens. Sengoku não pôde fazer nada além de esfregar a cabeça. Você sabe que seu neto está planejando alguma coisa? Não sei o que você quer dizer. Garp desviou, agindo como se não soubesse de nada. Sengoku bufou. Ele quer ser um senhor da guerra e de alguma forma ele sabia que eu estava me aposentando. Mas novamente não era segredo. Havia um plano para isso há pouco mais de um ano. Bem como uma guerra iminente contra um dos Yonkou. E ainda por cima, não posso simplesmente descartar sua contribuição. A notícia dos chapéus de palha trabalhando lado a lado com os fuzileiros navais da base do G3 seria notícia. Ele disse, com tantas testemunhas oculares, nem mesmo o governo mundial seria capaz de encobrir isso. Garp não disse nada e apenas comeu seus biscoitos de arroz. E quem se importa, pelo menos ele te fez um favor. Ele disse, engolindo sua comida antes de olhar de soslaio para Sengoku. Com Jack sob nossa custódia, deve ser fácil trazer Kaido para a guerra. E não é a primeira vez que espancamos a cobra enorme. Sengoku franziu a testa, mas assentiu. Eu falei com os 5 anciãos. Eles não parecem estar incomodados com o plano. Mas não tenho certeza de como vou conseguir convencê-los sobre Luffy se juntar às fileiras dos senhores da guerra. Eles não confiam particularmente no seu família, afinal. E tenho certeza que você vai conseguir de alguma forma. Ele não disse que iria derrubar Crocodile em Alabasta? Com a princesa Vivi atestando contra o pirata da areia, ele está frito. Não admira porque ele se recusou a ajudar com a base do G3 situação. Garp disse. Na ligação, Luffy lhes contou muitas coisas. Sobre como usar Jack na guerra que se aproxima para pescar Kaido, como dar-lhe um assento nos Senhores da Guerra e sobre como Crocodile estava planejando seu caminho para o reino de Alabasta. Sobre como sua organização era apenas uma fachada para seu trabalho real. Sengoku ou qualquer fuzileiro naval presente não queriam acreditar. Mas quando a princesa Vivi confirmou suas palavras, contando-lhes como ela se juntou a Baroque Works para espioná-los e coletar informações, e como eles estavam arruinando Alabasta por dentro, Luffy ainda trouxe mais provas, 2 ex-membros da Baroque Works, Mr. 3 e Miss Goldenwick que eles capturaram. Eles deixaram escapar tudo o que sabiam quando foram interrogados, desde que não fossem presos. Tanto o Sr. 3 quanto a Senhorita Goldenwick tinham ficha limpa e eram principalmente caçadores de recompensas. Claro que eles tentaram assumir o controle do Drum Kingdom, mas Luffy não mencionou isso, então eles também não deixaram escapar isso. Depois disso ficou óbvio o que Crocodile estava planejando. Sengoku e Garp tiveram que segurar Zephyr antes que o velho fuzileiro naval pudesse sair e fazer alguma coisa. E então o plano era simples, Sengoku estava mexendo os pauzinhos para encontrar evidências contra Crocodile, enquanto extraoficialmente a tripulação de Luffy derrubaria Crocodile. Depois disso, quando um assento ficar vazio, Luffy assumirá o lugar como senhor da guerra. Um plano muito bem pensado. E o Garp gostou muito, pois assim poderia ficar de olho no neto. Sengoku também viu isso como uma oportunidade de controlar alguém muito mais forte que Crocodile, principalmente quando se tornou quase óbvio que uma guerra com Kaido era inevitável. Mas Sengoku, você tem certeza de entrar em guerra com o Yonko? Ainda acho que custaria mais vidas do nosso lado do que podemos pagar. Garp disse com toda a seriedade. São ordens de cima. Mas eu também não gosto disso.
Sengoku disse, esfregando a testa. Mas pelo menos é melhor do que entrar em guerra com o Barba Branca. Entre os Yonkou, ele pode ser fisicamente mais fraco devido à sua idade avançada, mas tem o maior número de aliados. O outro lado é arrogante. Há até uma chance de que ele traga apenas um navio para a guerra. Garp bufou. Ele é arrogante, mas não é tolo. Ele também trará toda a sua tripulação e aliados para mostrar seu poder ao mundo. Sengoku assentiu. Além disso, Barba Branca era um pirata, sim, mas pelo menos era decente entre os monstros que navegavam no mar. Muitas ilhas estavam seguras só porque tinham sua bandeira na ilha. Kaido, por outro lado, era apenas uma fera estúpida. Ele tinha aliados, sim, mas eram em número limitado. Até onde eles sabiam, pelo menos. Convencer os 5 anciãos a mudar de alvo de Barba Branca para Kaido foi a parte fácil. A preparação para a guerra, por outro lado, foi a parte difícil. Sengoku tinha muita papelada e um planejamento cuidadoso para fazer. Embora Garp parecesse indiferente à situação, ele era muito mais observador. Lutar contra o Barba Branca pode trazer Ace, um de seus outros netos, para a luta, e também revelar sua identidade como filho de Roger. E Garp não queria isso. Ele não sabia por quê, mas teve a sensação de que Luffy tentou evitá-lo. Garp sorriu. Você cresceu, pirralho. Ele pensou internamente enquanto continuava comendo seus biscoitos de arroz. Pelo menos você tem a inteligência do seu pai para fazer coisas. Só espero que você esteja seguro. Garp pode não ter gostado de como Luffy se tornou um pirata, mas o que ele fez hoje o deixou orgulhoso. Todos os fuzileiros navais de Marineford estavam discutindo como um pirata novato ficava ao lado dos fuzileiros navais em tempos de perigo. Muitos elogiaram o jovem pirata por defender o que é certo. Claro que houve críticos, mas Garp não se importou. Ele só se importava que seu neto estivesse fazendo a coisa certa. E ele ser um senhor da guerra não era tão ruim agora que pensava nisso. Inconscientemente, devido às ações de Luffy, muitos dos fuzileiros navais que faziam parte do SWORD agora o idolatravam. Bem, afinal, havia alguns deles na base do G3. Resumindo, Garp estava muito orgulhoso de seu neto. Capítulo 223. Kuina, Jin e Chopper sentaram-se em um estabelecimento muito bom. Sentado em cadeiras luxuosas em uma grande mesa elegante. Até mesmo White Fury estava com eles, embora ela não tivesse onde sentar, então os donos do estabelecimento lhe deram um grande tapete para sentar. Todos pareciam um pouco inchados com a comida que comiam, pois era possível ver vários pratos vazios sobre a mesa. Obrigado pela espera, queridos senhores. Aqui estão suas sobremesas. Um grupo de garçons veio, colocando pratos muito chiques e retirando os pratos vazios. Todos eles eram sobremesas, bolos, sorvetes e saladas de frutas frescas que não se esperaria de um restaurante em um país deserto. Obrigado pela comida. Todos eles disseram ao mesmo tempo, enquanto os 4 piratas do chapéu de palha comiam sua comida. Todos eles tinham expressões felizes no rosto enquanto paravam de vez em quando para apreciar a comida. Agora, alguns podem se perguntar como eles chegaram aqui. Bem, depois de ajudar o navio de evacuação da marinha, muitas pessoas ofereceram muitas recompensas. Mas os chapéus de palha recusaram a maioria deles, pois o faziam por boa vontade. Então eles não queriam tirar muitos benefícios disso. Mas os 4 chapéus de palha não comiam há um dia inteiro e então quando um dos civis era dono de um restaurante a que lhes ofereceu comida, eles não negaram. Já era noite e eles precisariam jantar de qualquer maneira. Mas quem diria que jantariam aqui em um restaurante tão chique? Com os chapéus de palha jantando lá, não havia outros clientes. Os donos do restaurante não queriam que seus convidados fossem incomodados ao que parecia. Ser pirata é incrível. O Mu. Chopper disse enquanto comia o bolo vermelho. O Vison Rena tinha uma expressão feliz no rosto. Um HM. Jin acenou com a cabeça enquanto lambia o sorvete como uma criança. Ninguém deveria ver o homem-demônio desta forma. A expressão feliz simplesmente não combinava com todo o seu rosto assustador. Você deveria experimentar o bolo amarelo depois de um gole de café, sugeriu Kuina enquanto tomava um café. Todos eles poderiam ter tido uma alimentação melhor em suas vidas por causa de Sanji. Mas isso não significava que a qualidade da comida do restaurante não fosse louvável. Até a grande cobra branca se mexia como uma minhoca depois de tomar sorvete. O que era estranho, já que a maioria das cobras nem comia esse tipo de coisa. Mas infelizmente a diversão deles foi interrompida quando uma explosão destruiu a frente da loja e um grupo de bandidos saiu com armas nas mãos. Ouvi dizer que vocês eram dos piratas do chapéu de palha. Nós somos da Baroque Works, o chefe quer que vocês venham conosco. Os bandidos apontaram suas grandes bazucas para eles, nem tentem nada. Eu era um pirata da Grand Line com uma década de experiência antes de ingressar. As palavras do bandido morreram quando ele ficou subitamente congelado, o gelo se acumulando em torno de seu corpo, até mesmo a fumaça e a poeira congelaram. Toda a comida está estragada. Chopper soluçou lindas lágrimas de rena antes de rosnar, sua forma mudando de uma forma infantil para uma forma musculosa com olhos vermelhos irritados. Você pagará. Ele rosnou quando seu punho foi carregado com eletricidade. Eu nem sequer toquei no meu sorvete com sabor de chocolate. Jim murmurou, antes que sua forma começasse a mudar conforme escamas cresciam sobre seu corpo como uma armadura, fazendo ganhar altura e músculos. Você irá sofrer. Vocês escolheram um momento muito errado para me irritar, disse Kuina. Ela parecia calma, estranhamente calma. Mas isso fazia parte de sua natureza quando ela estava com raiva, se não completamente furiosa. Toda a área ao redor deles já havia mudado de temperatura, ficando fria. O grupo de bandidos podia ver sua própria respiração como neblina. Ei! Oh, o que você fez com Bob? Um dos bandidos finalmente encontrou coragem para perguntar, mas foi ignorado. Fúria Branca sibilou de raiva, enquanto asas com penas brancas afiadas cresciam em suas costas. Sim, você pode comê-los como substituto de sua sobremesa, Kuina assentiu. E com isso, White Fury saltou sobre os piratas próximos antes que todos os chapéus de palha saltassem. Ag, ela congelou meu braço.
Ajude-me. Isso vai me comer. Zzzzz. Não. Gritos altos escaparam de dentro da loja enquanto a luta com um grupo de 50 bandidos tentava sobreviver contra os piratas do chapéu de palha. O quem diabos faz tanto barulho tão tarde? Disse um homem de chapéu vermelho e uma camisa normal desabotoada. Ele também tinha uma espada de samurai simples presa ao cinto. Vamos dar uma olhada, ele disse enquanto suas mãos tocavam sua espada. Você parece animado por algum motivo? Capítulo 224. O Goimel estava atravessando o oceano em alta velocidade em direção à ilha de Alabasta. Estamos com um cronograma curto. Atchan, traga comida. Luffy disse que enquanto ele e sua tripulação comiam rapidamente, quase todos tinham bandagens cobrindo seus corpos. A porta da cozinha se abriu e o homem-peixe de 6 braços saiu com 6 grandes pratos de comida. Lá dentro, podia-se ver Sanji trabalhando rapidamente na cozinha, sua figura desaparecendo de vez em quando. Toda a tripulação comeu como se sua vida dependesse disso. Bem, para alguns sim. Mesmo que os chapéus de palha tenham ajudado os fuzileiros navais, sem Chopper eles não tinham médicos. E a tripulação não confiava muito nos outros, especialmente nos fuzileiros navais. Ei Nami, quanto tempo até chegarmos a Alabasta? Zoro perguntou enquanto engolia a comida em velocidades ridículas. Não fale assim com Nami Svan Moshiad. Sanji gritou da cozinha. Pelo menos 4 horas com a velocidade que estamos indo, se não enfrentarmos nenhuma tempestade que seja. Nami respondeu. Zoro assentiu, concentrando-se novamente em engolir a comida em um ritmo cômico. O Goimel estava indo em uma velocidade muito rápida. Nami usou seu conhecimento e os registros dos piratas da Lua Negra para encontrar a melhor maneira de viajar. Como não tinham médicos por perto, a melhor aposta era chegar a Alabasta o mais rápido possível e ver Chopper. Felizmente, a maior parte da tripulação conhecia um uso básico do retorno à vida, para que pudessem se recuperar da maioria dos ferimentos não letais comendo. Para alguém como Luffy, ele estava quase com a saúde plena de volta, seu braço direito, que estava roxo e fraturado em vários lugares, agora estava rosado e saudável. Mesmo que Luffy tenha enfatizado a importância do Life Return, ver o resultado era outra coisa. Muitos membros da tripulação ficaram motivados a examinar essa técnica mais tarde. Principalmente Zoro, já que foi ele quem mais se machucou. O navio estava sendo puxado por Momou, que foi alimentado primeiro. Bem, com tantos corpos de piratas e fuzileiros navais flutuando no mar, o Rei do Mar teve muito tempo para petiscar. Mas mesmo assim, a velocidade com que Momou puxava o navio era normalmente rápida. Não deveria ter sido possível, mas foi. Depois que a batalha com Swift terminou e Sanji recuperou a consciência, ele correu e olhou por todos os cantos da ilha em busca da fruta. Sokudo no Mi, Velocity Fruit, era um limão azul em forma de espiral. E com a desculpa de procurar sobreviventes e a ajuda de seus companheiros de tripulação, Sanji conseguiu encontrar a fruta. Localizava-se em uma das cozinhas marítimas das bases. Sanji nem perdeu tempo e comeu, tornando-se um humano veloz. Com seu talento natural para a velocidade, a fruta finalmente encontrou um ótimo usuário, aumentando as habilidades de Sanji a um nível significativo. Mas o problema era que Sanji não conseguia controlar a velocidade, atravessando paredes e quebrando coisas mesmo quando tentava andar. Isso até Luffy sugerir canalizar a velocidade para outra coisa, como o Usopp fez com sua fruta Size. E todos ficaram surpresos ao saber que era possível aumentar a velocidade dos outros enquanto Sanji estivesse em contato com eles. Essa é a razão pela qual o Going Merry estava funcionando a uma velocidade 5 vezes maior que a normal. Mas ao mesmo tempo, Luffy fez questão de usar a habilidade de escudo de Bartolomeu para moldar um escudo ao redor do navio para frente, para que as correntes rápidas não prejudicassem Merry. E com todos os seus esforços combinados, o Going Merry estava alcançando o reino de Alabasta em um ritmo muito rápido. Vendo a melhora repentina de Sanji, Zoro começou a treinar. Bem, nada de trabalho pesado ou algo assim. Não, ele estava treinando especificamente para o Life Return. Como ele já tinha Tekai, aprender o Life Return não deveria ser tão difícil, pois ambas as técnicas funcionam no controle do seu corpo. Tipo como Soru era uma espécie de pré-técnica para Geppo. O mesmo aconteceu com Life Return. Aprender Tekai foi o primeiro passo. E depois de ver o que Luffy conseguiu alcançar, Zoro ficou muito interessado em aprender a técnica. Então, sua primeira tarefa ao aprender o retorno à vida foi comer o máximo de comida possível e forçar seu corpo a usar a comida adicionada para recuperar o pulmão perfurado e o fígado danificado. E surpreendentemente estava funcionando. Kuina já conhecia o Life Return, principalmente porque precisava entender melhor seu próprio corpo para usar sua manifestação de gelo, Virf. Então Zoro teve outro motivo para aprender a técnica. Ele não podia deixar Sanji nem seu amigo de infância se aproximarem dele. Agora não. Até Luffy ficou impressionado com o que Zoro foi capaz de fazer. Parece que a rivalidade entre Zoro e Sanji levou o crescimento de ambos ao extremo. Embora Luffy pudesse ver que mesmo com os novos poderes de Sanji, Zoro estava mais forte agora. Embora o poder de Sanji tenha aumentado bastante, não foi controlado. Na verdade, com a introdução da fruta do diabo, Sanji precisou trabalhar muito para que ela não se tornasse um problema. Agora Sanji só poderia ativar ou desativar seus poderes, não controlá-los. Ele precisava cuidar disso se quisesse melhorar seu estilo de luta. Falando também em frutas, Atsha admitiu ter matado um cara que tinha a fruta do pântano. O mesmo cara que tentou machucar Vivi e Nami. Luffy poderia adivinhar uma história ali, mas não perguntou.
Atchan era um cara de bom coração, então ele sabia que era muito difícil para ele matar. Mas como não encontraram a fruta na ilha, muito provavelmente ela foi deixada lá. Luffy realmente odiava deixar para trás uma fruta logia assim. Mas com todos os fuzileiros navais, foi bom que eles conseguiram obter a fruta rápida. Ser muito ganancioso pode colocá-los no radar. Ainda assim, uma fruta logia, especialmente a fruta do pântano, mostrou ser capaz de carregar prisioneiros e coisas dentro do corpo. Então Luffy ficou um pouco triste com isso. Mas tudo bem. É inútil chorar pelo leite derramado. Na verdade, ele tinha certeza de que havia mais frutas perdidas na batalha, já que os piratas das feras tinham algumas frutas zoa normais em suas fileiras. Alguns deles eram Smiles, mas alguns deles eram frutas do diabo. Então não foi apenas a fruta do pântano que Luffy perdeu. Sabó também reservou um tempo para entrar em contato com Dragon sobre o que havia acontecido. Mesmo que a queda da base do G3 tenha sido uma grande perda para a segurança das ilhas próximas, também deu aos revolucionários a oportunidade de espalhar o seu trabalho pelas referidas ilhas e talvez trazer algumas pessoas para sua causa. Depois de comer, Luffy também fez uma ligação rápida para Jin, a quem ele havia dado um caracol transponder normal. Ele estava apenas certificando-se de que White Fury, Chopper, Jin e Kuina estavam bem ou não. O jantar terminou em breve e todos seguiram com sua rotina. Todos menos um membro da tripulação. Era Vivi, a princesa estava acariciando Karou e pensando no que aconteceu há algumas horas. Capítulo 225. Vivi estava acariciando Karou e pensando no que aconteceu. Algumas horas atrás, ela estava preocupada com Alabasta, depois com Sinbad, e agora todas as suas preocupações haviam desaparecido. Claro que Crocodile ainda estava lá fora, mas Luffy fez questão de relatar tudo ao almirante da frota e a seu avô Garp. E agora Crocodile era apenas um senhor da guerra no nome. Vivi já havia pensado em relatar suas descobertas sobre Crocodile aos fuzileiros navais muitas vezes, mas entrar em contato com oficiais de alto escalão que realmente acreditariam na história dela era outro problema. Caramba, se fosse fácil, ela entraria em contato com seu tio ou Sinbad. Mas Luffy conseguiu contar não apenas a qualquer fuzileiro naval, mas ao fuzileiro naval de maior patente que existia. O almirante da frota ficou muito descontente com o que Crocodile fez, especialmente depois que ele se recusou a ajudar na situação da base do G3. O vice-almirante Garp estava gritando com Sengoku sobre como ele deixou isso acontecer. E por extensão seu tio Zephyr, honestamente, Vivi não sabia que ele estava ouvindo o chamado. Agora Crocodile não estava mais sob a proteção dos fuzileiros navais ou do governo mundial. Bem, no papel ele ainda estava, mas Garp apenas disse a Luffy para cuidar dele fora do livro para que as coisas ficassem estáveis. Sinbad ficou chateado o suficiente para ir até lá e derrotar o pirata. Mas o almirante da frota Sengoku deteve, ele tinha outras funções. Como cuidar dos piratas das feras até que eles fossem transportados para Marineford. Especialmente depois que Luffy sugeriu que havia uma toupeira dentro das fileiras. Porque na realidade, isso era extremamente provável, uma vez que poucas pessoas conheciam o layout da base do G3 e os piratas atacaram em locais muito específicos, promovendo a ideia de que alguém tinha vazado a informação. Talvez Luffy soubesse de alguma coisa, Vivi pensou bem, ele contou algo apenas para Sinbad. Luffy sabia muitas coisas, então ela não ficou surpresa que Luffy descobriu alguma coisa. Depois que isso acabou, Sinbad queria que Vivi ficasse com ele, e o tio Zephyr propôs a mesma coisa. Mas Vivi recusou, certa de que ambos estavam preocupados, mas ela confiava mais nos piratas do chapéu de palha do que nos fuzileiros navais. Mesmo que Vivi não gostasse de como os esquemas de Crocodile permaneceriam desconhecidos para o mundo em geral, foi para melhor. Outras nações ririam se soubessem que o reino de Alabasta quase foi tomado por um pirata. A Baroque Works realmente bagunçou seu país. Falando em Baroque Works, Vivi olhou para os dois agentes que estavam no convés do navio. Mr. 3 e Miss Goldenvik, ambos jantaram com eles. Além disso, também significava más notícias, o fogo aceso entre os revolucionários de Alabasta e o reino estava em um estágio crítico. Eliminar o Crocodile ajudaria, mas não resolveria todos os problemas. Bem, isso ainda poderia ser resolvido se terceiros não interviessem. Alabasta pode estar passando por muita coisa agora, mas Vivi tinha certeza de que seu pai poderia fazer algo para acalmá-los. Houve uma negociação entre o rei e o líder dos revolucionários de Alabasta em poucos dias. Seria melhor se o Crocodile fosse tratado antes disso. Mais ainda quando Luffy queria que o reino de Alabasta estivesse sob seu comando. O que impediria a maioria dos piratas de chegar às suas ilhas e causar estragos. Embora Crocodile fosse um bastardo intrigante, devido a ele muitos piratas permaneceram domesticados e cruzassem Alabasta. Ele era simplesmente assustador. Ao contrário de outros, ninguém suspeitava que Crocodile fosse o mentor dos problemas de Alabasta. Nem mesmo o governo mundial, não que eles tivessem ajudado. Era bem sabido que os nobres mundiais não gostavam de sua família. Ainda assim, isso não importava. Luffy e a tripulação são fortes o suficiente para lidar com Crocodile e seu país estaria livre. Essa é a única coisa que importava. Mas isso trouxe outra questão. Ela estava chegando em casa. Ela teria que deixar a tripulação? Ei, acho que Momoa acabou de atropelar alguma coisa? Atchan gritou. Estamos no mar. Como assim Momoa atropelou alguém? Nami gritou. Luffy semicerrou os olhos para o céu noturno, antes de puxar o punho para trás e lançá-lo no ar. Peguei vocês. E com isso, ele atraiu uma certa pessoa. Então a base G3 foi atacada. Dragon acenou para si mesmo enquanto terminava sua ligação com Sabó. Fazer ligações da base era muito problemático, especialmente porque eles tiveram que configurar caracóis Black transponder de ambos os lados. Ainda bem que Luffy tinha um com ele. Ainda assim, essa era uma das razões pelas quais eles não conseguiam entrar em contato com frequência. Depois de sair com Luffy, Sabó só agora reportou. Bem, foi melhor do que os fuzileiros navais descobrirem que Luffy entrou em contato com os revolucionários.
principalmente agora que seu filho tinha alguns objetivos específicos. A base G3 foi destruída no ataque dos piratas bestas. Isso significou que os revolucionários poderiam mover-se com um pouco mais de liberdade na primeira parte da Grande Linha, uma coisa boa em seus livros. Devido ao foco dos fuzileiros navais na primeira parte da Grand Line, os revolucionários tiveram que recuar a partir daí. Até a base deles estava localizada na segunda parte da Grand Line por causa disso. Dragon se perguntou o que seu filho estava planejando depois de se tornar um senhor da guerra. Até agora ele estava fazendo suas próprias coisas, mas seu filho, assim como ele, tinha ambição. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto quando Dragon se recostou na cadeira olhando para um porta-retratos. Bem, duas fotos colocadas lado a lado naquela moldura colocada sobre a mesa dele. Na maior parte do tempo ele guardava a foto dentro da gaveta, mas hoje não. Ambas as fotos tinham Dragon, mas com duas mulheres diferentes. Sua primeira e segunda esposas. Separados por alguns anos. Ambas as mulheres eram lindas, pessoas pelas quais Dragon daria tudo e qualquer coisa no mundo. E ainda assim os dois não existiam mais. Eles foram uma das principais razões pelas quais ele quis assumir o governo mundial, para vingar o que foi tirado dele, para impedir que isso aconteça novamente. O poder absoluto do governo mundial tornou miserável a vida das pessoas comuns. Os fuzileiros navais, como organização, não poderiam servir plenamente à justiça se estivessem sob o comando desses governantes corruptos. O governo mundial fez muitas coisas para esconder a sua história, e ainda assim descobriu muita dela ao longo dos anos. Mas novamente sua primeira esposa saberia melhor do que ele sobre o passado. Um sorriso triste estava em seu rosto enquanto ele olhava para a foto de uma mulher de cabelos grisalhos. Dragon suspirou, esfregando a testa. Ele abriu a gaveta e tirou um pôster de Nico Robin, seu primogênito. Dragon se perguntou onde ela estava. Assim como a mãe, ela era muito boa em se esconder da marinha. E por causa disso, Dragon nunca soube onde ela estava. Ele só sabia que ela estava em algum lugar viva, e não capturada, devido ao cartaz de recompensa ativo. Ele acompanhava isso toda semana. Ele se perguntou como daria ao próprio filho a notícia de que ele tinha uma irmã. Depois do que aconteceu com sua primeira esposa e primogênito, Dragon não quis se arriscar com Luffy e o colocou aos cuidados de seu pai. Essa era a melhor maneira de mantê-lo seguro. Pelo menos ele não falharia com Luffy dessa forma. Dragon suspirou pensando nas coisas. Ninguém sabia que Nico Robin era seu primogênito, nem mesmo seu segundo em comando, Sabó. Ele só sabia que ela era importante. O que o líder dos revolucionários não sabia é que Sabó já conheceu Nico Robin. Mas com tudo o que estava acontecendo, o loiro esqueceu de mencionar isso nos relatórios. Se ao menos Dragon soubesse. Capítulo 226. E é por isso, Senhor 1, que sugeri não entrar lá de cabeça. Nico Robin disse enquanto os grunhidos da Baroque Works eram rapidamente atendidos pelos piratas do chapéu de palha. O Senhor 1 olhou para a senhorita All Sunday. Não envenenamos a comida? Era um dos nossos melhores restaurantes. Eles vão destruí-lo nesse ritmo. Então por que não está fazendo efeito? Bem, nós não envenenamos a comida. Nico Robin esclareceu. Acabei de colocar uma poção forte para dormir nele. O Senhor Zero queria que os trouxéssemos por uma pechincha. Matá-los aqui não nos faria nenhum bem quando eles poderiam ser muito mais úteis como moeda de troca mais tarde para a princesa. Também o fato de que ela não queria matar a menos que fosse necessário. Dais Bonês assentiu. Seria melhor se recuássemos. Enfrentá-los de frente só causará problemas. Tanto Nico Robin quanto Dais Bonês, Mr. 1, estavam escondidos em um beco, olhando em direção ao restaurante onde estavam os chapéus de palha. No meio da noite, eles poderiam facilmente se esconder para que ninguém pudesse vê-los. Não, disse Dais Bonês, apontando para algo, olha ali. Quem é esse? Nico Robin franziu a testa e olhou para a figura que Dais estava apontando. Para ter uma visão melhor, ela usou seus poderes de frutas para criar um olho perto do restaurante. E o que ela descobriu a chocou. Não, não pode ser. É o comandante da 2ª divisão dos piratas do Barba Branca, as da Tempestade de Fogo. O que ele está fazendo aqui? Ele tem alguma ligação com os chapéus de palha? Dais Bonês perguntou, mas a resposta veio quando Ace de repente a frente da loja explodiu em chamas e gelo. Vou considerar isso um não, como resposta. Você é o Ace da Tempestade de Fogo. Quina gritou em dúvida enquanto colidia as lâminas com o usuário do fogo. Ace piscou, confuso, sim, estou, mas por quê? Quina o interrompeu. Então lute comigo. Com isso, ela atacou implacavelmente enquanto sua lâmina começava a esfriar, acumulando gelo. A área ao seu redor caiu para temperaturas congelantes. Ace evitou uma facada da garota estranha, antes de dar um passo para trás para evitar um golpe direcionado ao seu peito. Da breve interação, ele deduziu duas coisas. Primeiro, ela era muito mais fraca que ele e segundo, ela não estava tentando matá-lo ativamente, mas sim desafiá-lo a testar suas habilidades ou a si mesma. O que o confundiu ainda mais, pois não conhecia a senhora. Mas se é uma luta que ela quer, uma luta que ela conseguirá. Com isso, Ace ativou seus poderes contrariando os dela, a temperatura mudando para um ponto de ebulição em seu lado enquanto ele bloqueava e aparava seus ataques. Qual é o seu nome, senhora? Eu conheço você? Se eu fiz algo errado, sinto muito, eu acho. Ace disse enquanto rebatia facilmente os ataques de Quina. Faíscas de gelo e chamas voando no ar. Ace saltou para trás, ganhando um pouco de distância. Quina, e não, você não me conhece. De qualquer forma, lute comigo. Quina disse. Furacão Sakura. Uma explosão gigante de gelo que parecia pequenas pétalas de Sakura foi arrastada em direção ao pirata do Barba Branca. Ace suspirou. O que há com as garotas sempre brigando comigo? Ele murmurou pensando em uma certa garota grande que também usava um kimono branco. Além disso, sobre um certo fuzileiro naval de cabelo laranja. E por último, sobre uma pirata de cabelo rosa que adorava comer.
Blaze Barney. Ele anunciou, deslizando sua lâmina para cima enquanto uma saraivada de chamas corroía o gelo, cancelando o ataque da Dama de Gelo. Lindo, lindo e sedento de sangue, você realmente sabe como escolhê-los, hein, capitão? Masked Deus se disse, apoiando-se preguiçosamente em uma parede próxima, as chamas ou a geada não o tocando. Ao ouvir as palavras de seu primeiro imediato, os olhos de Ace se contraíram, mas antes que ele pudesse responder, Quina estava sobre ele novamente. Empurrando-o com seus ataques para uma parte vazia da cidade, Ace só pôde assistir irritado enquanto seu primeiro imediato lhe acenava um adeus. Besteira! Jin gritou saindo do restaurante, porque Quina está lutando com ele. Ela sabe quem ele é. Quem é ele? Chopper perguntou, voltando à sua forma menor, e ele também estava se sentindo um pouco sonolento. Sou eu ou estou com um pouco de sono? Jin piscou. Agora que você mencionou. Ele disse, estreitando os olhos. Alguém drogou nossa comida. O quê? Então precisamos de um médico. Precisamos de um médico. Chopper gritou, correndo ao redor de Jin, antes que o pirata mais alto agarrasse o Vison em pânico. Você é o médico, disse ele com indiferença. Ah, mas por que os remédios não estão fazendo efeito? Estou acostumada com overdose de drogas desde pequena, então isso não me afeta muito. Mas e você e Quina? Quero dizer, White Fury já está dormindo. Jin pescou e verificou se a grande cobra realmente estava dormindo. A grande cobra branca também tinha a barriga saliente. Parecia que ela não deixava ninguém para trás, ganhando um aceno respeitoso do homem-demônio. Eu tinha muita tolerância ao álcool antes de entrar para a tripulação. Podia beber qualquer um debaixo da mesa, é bom saber que ainda tenho essa habilidade em mim. Jin disse, mas novamente estou tentando aprender o retorno da vida há um bom tempo, então talvez seja esse o caso. Acho que o caso de Quina é semelhante, ela é a terceira que conheço que aprendeu completamente a técnica. Os olhos de Chopper brilharam, aquela técnica que usa biofeedback. Estou tentando aprender isso também. Jin acenou com a cabeça de qualquer forma, porque Quina está atacando aquele cara de novo. Quem é aquele cara, afinal? Ele parece muito forte. Esse é o Ace da Tempestade de Fogo, e claro, ele seria forte. Jin disse, bem, ele é do capitão. Mas ele foi interrompido, pois suas palavras congelaram. Chopper piscou pensando porque de repente seu amigo parou de falar. Um homem de cabelo azul e máscara caminhou casualmente em direção a eles. Você não deveria simplesmente sair por aí contando esse tipo de coisa por aqui. Não quando há bisbilhoteiros por aqui, novato, Masked Deus se disse, apontando para um certo beco vazio. Ele então soltou Jin, fazendo o pirata piscar confuso. E sim, eu sei sobre essa relação entre o seu capitão e o meu. Lamento que meu capitão não a tenha reconhecido imediatamente, mas ele parece estar gostando da luta. Ouvintes. Mas ninguém saiu. Parece que eles estão fugindo. O que devemos fazer? Ele perguntou a Jin. Jin se mexeu em seu lugar, ele reconheceu o homem. Mesmo que Luffy não tenha contado ativamente aos outros sobre sua família. O homem da borracha confiava em Jin o suficiente para lhe dar detalhes importantes sobre Ace. E esse homem era o primeiro imediato de Ace Masked Deus. Jin prontamente pegou seu caracol transponder. Vamos ligar para meu capitão. Duque mascarado piscou. Uau! Carregando um caracol transponder assim. Engenhoso e uma boa ideia. E então Jin fez a ligação. Capítulo 227. Agora, o que temos aqui? Luffy se perguntou olhando para Bon Clay, que estava nocauteado. Ei, ainda está vivo aí? Bartolomeu perguntou enquanto cutucava o Okama com um pedaço de pau. Acho que nós o matamos, mano. Triste? Johnny assentiu. Triste? Yosaku assentiu. O que é triste? O Okama sentou-se deitado, assustando os três piratas. Você é? Todos os três piratas do chapéu de palha disseram ao mesmo tempo. O quê? Espere, eu quase morri? Ele perguntou. Vocês me salvaram? Nós salvamos você, então você tem que nos agradecer. Luffy disse, sentando-se com as pernas cruzadas na frente do Okama. Obrigado então. O crossdresser disse genuinamente, eu não sabia o que me atingiu, mas obrigado. Claro, Luffy acenou, recebendo um monte de gotas de suor de seus companheiros de tripulação. De qualquer forma, quer se juntar à minha equipe? Não, sinto muito. Já estou em uma equipe. O Okama sentiu. Isso é uma merda. Luffy disse. Então podemos ser amigos? O Okama piscou e acenou com a cabeça vigorosamente, claro. Então, como amigo, você pode me fazer um favor? Qualquer coisa. Luffy estendeu a mão e Bon Clay apertou-a. Mas de repente Luffy envolveu algo em seus braços. Isso fez o Okama cair no chão, fraco e esgotado. Só não tente se livrar das algemas, disse Luffy, algemando as mãos do Okama nas costas. Bon Clay se sentiu traído e antes que pudesse dizer qualquer coisa, alguém o interrompeu. É você, Senhor 2? Espere. O que você está fazendo aqui, Senhor 3? Eles também pegaram você? Bon Clay perguntou. Não, bem, mais ou menos. Respondeu Miss Goldenvic que estava tomando chá e alguns lanches em uma mesa próxima. Ela esticou as duas mãos. Veja, não temos algemas, então a situação é um pouco diferente. Veja, ela entendeu. Haja direito e você sairá das algemas rapidamente. Xixi, não é assim que funciona. Bon Clay gritou antes de derramar uma lágrima. Olhando para o chão, incrédulo, achei que éramos amigos. Espere, agora que você mencionou. Não descobri seu nome, meu nome é Bon Clay. A propósito. Meu nome é Monk D. Luffy. Sou bastante famoso por aqui. Bon Clay sentiu seu queixo cair e olhou em volta. Esta era a tripulação sobre a qual seu chefe o havia alertado. Ele podia ver claramente a princesa Vivi olhando para ele. Merda. Perry. Luffy piscou quando Nami saiu da sala de navegação com o caracol do transponder. Ugg conheça a tripulação, disse Luffy. Tenho certeza que poderemos ser os melhores amigos depois que a situação com Croc acabar. Com isso Luffy entrou na sala de navegação com Nami. Depois de se sentar na mesa próxima, ele finalmente recebeu a ligação. Alô, Ugg capitão.
Acho que temos um problema. Foi Jin. Luffy franziu a testa. O quê? Crocodile atacou vocês? Sim, isso aconteceu. Bem, ele não atacou, mas seus rapazes atacaram. Mas esse não é o problema. Veja, é seu irmão, Ace. Kuina está meio que lutando com ele agora. PFFT. Ah, pensei que você tivesse dito que havia um problema? Luffy perguntou com um sorriso. Tenho certeza que ele está se divertindo. Quero dizer, quem não gosta de uma boa luta? Uma risada veio do outro lado, não era de Jin, irmãos de fato. Oh, onde estão meus modos? Meu nome é Masked Deus. Ace falou muito sobre você. O sorriso de Luffy se alargou. Kuina ofegou com a respiração áspera. Ela olhou seu oponente com cuidado. Ela respirou fundo, névoa saindo de sua boca antes de desaparecer de seu lugar, aparecendo bem na frente de Ace. Ela balançou para baixo, sua espada sendo bloqueada pela de Ace. Vado Ichimonji cantarolou como nunca antes. Era como se a espada tivesse despertado sua vontade. Ela atacou, cortou sua lâmina deixando uma imagem residual após cada movimento mais elegante que o anterior. Determinar os pontos fracos de Ace e acertá-los. E ainda assim o usuário do fogo os evitou sem problemas. Nem mesmo usando sua habilidade de logia para fazer isso. Ambas as lâminas se encontraram no meio, atraindo faíscas de gelo e fogo. Você é muito talentoso, hein? Ace disse, sorrindo. Seus movimentos me lembram um dos meus companheiros de tripulação. Fitei Bay? Você a conhece? Kuina não disse nada, concentrando toda a sua vontade em sua lâmina, antes de empurrar Ace de volta. O usuário do fogo saltou para trás, dando um salto mortal para trás e evitando os golpes voadores antes de pousar. Ele segurou o chapéu. É hora de levar a sério, suponho. Ele ergueu sua lâmina ganhando um brilho preto. Ele olhou para sua espada. Ela tem estado um pouco turbulenta ultimamente. No entanto, estava sendo turbulento no bom sentido. A última vez que ficou turbulento, ele tentou sugar todo o seu aqui para dentro de si. Embora na época isso tenha salvado sua vida. Ele tem usado esta espada há cerca de 1 ano, e ainda assim a espada parecia cheia de mistério. Com Ema aplicada em aqui, Ace olhou para seu oponente e se moveu. Ele ia ficar sério, mas também estava se divertindo de certa forma. Então por que não testar seu oponente? Demorou um pouco para Ace, mas ele descobriu qual era a verdadeira identidade de seu oponente. Kuina também moveu sua espada branca e brilhante antes de ambos se chocarem, criando um choque de fogo e gelo. Ace se moveu rapidamente, cada golpe tendo mais força que o anterior. Sua lâmina sugou naturalmente suas chamas, ganhando um brilho vermelho ao longo da escuridão da espada. Mesmo que Ace estivesse ficando cada vez mais rápido, a garota conseguiu igualar sua velocidade. Impressionante. Ace disse, vamos ver você lidar com isso. Mandamento da chama. Ele balançou a espada ao redor de seu corpo, reunindo todas as chamas antes de liberar uma espessa roda de chamas. Kuina ficou surpresa porque a velocidade do ataque foi rápida demais para ela reagir. Ela se preparou com Virf, pegando tanto frio quanto possível. O ataque pousou em Kuina, gerando um grande pilar de chamas que se expandiu para o céu, iluminando o ambiente. Ace sorriu, antes de seu sorriso se achatar. Ele não exagerou, não é? O pilar de chamas que se estendia para o céu de repente começou a brilhar, fazendo Ace sorrir. De repente, o pilar de chamas foi substituído por um pilar de gelo branco. Lua congelante. Kuina disse enquanto saía do pilar de gelo. Ofegante. Esse último ataque exigiu bastante dela, mas ao mesmo tempo, ela podia sentir algo profundo dentro de seu quase despertar. Sua espada chamava para atacar, para enfatizar os limites, para ser livre. Kuina respirou fundo, enquanto o pilar congelado atrás dela se espalhava em vapor e névoa cercando a área geral. Bloquear minha visão não vai adiantar nada. Eu tenho observação aqui. Mas de repente Ace parou no meio do caminho quando a névoa tocou seu corpo e congelou seu braço. Claro, ele não ficou congelado porque Ace o havia atingido com fogo, mas isso o deixou no limite. Ele também deu alguns saltos para longe da névoa. Isso era perigoso. Um sorriso se espalhou em seu rosto. E ele gostava do perigo. O aperto em sua lâmina aumentou, talvez ele fosse gostar, afinal. Capítulo 228 A testa de Sir Crocodile se contraiu ao ouvir os relatórios da senhorita All Sunday. Então você está dizendo que um pirata do Barba Branca está lutando contra um dos piratas do Chapéu de Palha. A mulher assentiu. Dice Bones não disse nada, mas parecia um pouco chateado. Você fez a coisa certa ao se retirar. Os piratas do Barba Branca não são alguém contra quem vocês possam ir, disse Crocodile dando uma tragada em seu charuto. Seu braço esquerdo sentindo uma dor fantasma ao ouvir esse nome. O usuário da areia apertou a mandíbula, lembrando-se do que havia acontecido. Barba Branca, ele odiava aquele homem. Mas por enquanto seria melhor para ele não enfrentar o inimigo. Isso traria muita atenção. E já deveria haver alguns fuzileiros navais lá, então talvez eles pudessem lidar com isso. Eles também estão causando muita destruição na parte sem lei daquela cidade. All Sunday disse, como se para provar seu ponto de vista naquele exato momento em que o céu noturno se iluminou. Todos eles olharam para o pequeno pilar de chamas que era visível daqui. Crocodile grunhiu, aquele pirralho da tempestade de fogo deixa-o em paz. O mesmo vale para os piratas do Chapéu de Palha, parece que eles não são tão fáceis quanto parecem. Crocodile recebeu alguns relatórios dos fuzileiros navais sob sua folha de pagamento, e ele percebeu o que aconteceu na base do G3. Parecia que por algum motivo eles foram vistos naquela base. Significa que eles não deveriam estar aqui por pelo menos mais um dia. Bom, a essa altura, o Sr. 2 Bon Clay deverá estar aqui pronto para a missão. Temos que acelerar nossos planos, disse Crocodile. Robin olhou para ele. O que você tem em mente? Crocodilo sorriu.
Quina ofegou sua respiração irregular. Múltiplas feridas eram visíveis em seu corpo. Quase todos eles eram superficiais, mas o grande número de ferimentos mostrava o quão poderoso Ace era. Todas as feridas eram superficiais apenas porque ele estava se contendo. Ele também apresentava alguns danos em suas roupas, mas ele parecia bastante bem e fresco. Essa sua técnica é incrível, mas acho que é uma vitória para mim. Ace disse, sorrindo. Por que não terminamos isso aqui, antes que você se machuque? Quina estava prestes a recusar, mas parou quando viu algo. Com isso, ela embainhou sua espada. Tudo bem, mas você tem outras coisas com que se preocupar. Como quem? Como meu capitão. Ace franziu a testa e olhou por cima do ombro para ver alguém caindo do céu. A figura era alta, quase tão alta quanto ele, com uma sólida constituição muscular. A referida figura também tinha uma grande naginata revestida com Aki, e Ace o reconheceu. Seu irmão havia mudado tanto que a Logia do Fogo sorriu. Ah, Ace! Seu irmão gritou com um largo sorriso. Luffy. O usuário do fogo respondeu com seu próprio sorriso, cobrindo sua própria arma com Aki. Suas armas se encontraram no meio, criando grandes faíscas de raios vermelhos e pretos, enquanto ambos os olhos sangravam em vermelho. Xixixixi, erralharra, o fogo em uma extremidade e o vento na outra destruíram todos os edifícios próximos na área próxima. Até Quina teve que desembainhar a espada e enfiá-la no chão para não ser jogada fora. Uma onda de Aki do Conquistador se espalhou, derrubando qualquer um que tivesse vontade fraca, quebrando qualquer vidro e madeira próximos. E Quina só tinha uma coisa a dizer. Monstros. Ela sorriu, mesmo tendo perdido a luta com Ace, ela ganhou algo valioso na luta. Não era perfeito, mas deveria ser viável, até que ela aprendesse Aki. O toque de um caracol do transponder podia ser ouvido no escritório. Purupurupuru, purupuru, purupuru. Kachake, aqui é o Capitão Ina falando. Ina, você recebeu os relatórios? Uma voz áspera do outro lado respondeu rapidamente, sem se apresentar. Sobre o crocodilo? Ela perguntou. Sim, o quartel-general deixou claro que deveria expulsar os civis e deter os rebeldes, se necessário. Ela suspirou. Isso é uma bagunça total. Sim, disse Somer, tomei uma decisão. Lidarei pessoalmente com Crocodile. O quê? Você está louco, Somer. Ele é um senhor da guerra. E eu sou um Logia. Somer respondeu secamente. Se alguém pudesse impedi-lo, seria eu. Você estaria indo contra ordens diretas. Ina disse. E você sabe o que aconteceu com Anchor? E quando nos juntamos ao Sword deixamos uma carta de demissão na mesa. Vim para servir a justiça e não vou ficar parado enquanto aquele monstro destrói o país. Ina mordeu os lábios, mas assentiu. Ela estava estacionada principalmente aqui em Alabasta. Somer veio principalmente perseguindo os piratas do Chapéu de Palha. Mas parecia que as coisas haviam mudado. Agora o caçador branco tinha um novo alvo. Então o quartel-general informou os fuzileiros navais de alto escalão, ou apenas aqueles em quem Garp e Sengoku confiavam, sobre os feitos de Crocodile. Após o incidente na base do G3, os antigos fuzileiros navais foram muito mais cautelosos sobre as notícias que compartilhavam. Então Ina e Somer só sabiam o que Crocodile estava fazendo. A sede não especificou como o senhor da guerra seria tratado. Apenas que os civis deveriam ser retirados caso ocorresse alguma luta. E se necessário, ajude o reino a deter os rebeldes. Mas foi isso. Eles não sabiam que os chapéus de palha iriam lidar com a situação. E então Somer, vendo quão ruim Alabasta estava, ele quis ajudar. As pessoas confiavam um pouco mais nos fuzileiros navais do que nos piratas. E então Somer quis usar isso como vantagem para enfrentar Crocodile de frente. Você está confiante de que pode enfrentá-lo? Ina perguntou. Não tenho certeza, mas vou trazer reforços comigo. Fumante disse. E isso seria, meu. Outra voz veio do outro lado. Era de Popeye de Anchor. Ina deu um suspiro de frustração. Mas ele não é fuzileiro naval. Somer riu. Bem, depois de fazer essa façanha, talvez eu também não. Ele disse rindo, dando uma tragada no charuto. Mas eu tenho que fazer o que é certo. E isso soa como últimas palavras, disse Anchor, sorrindo do outro lado. Mas se for esse o caso, então Ina, por favor, diga ao vice-almirante Gion que eu a amava. Sim, como se você já não tivesse mencionado isso para ela várias vezes. O rosto de Ina se espalmou. Vocês são completamente idiotas, sabia disso? Ela disse, mas vou ver o que posso fazer. Quando vocês vão atacar? Primeira coisa pela manhã. Fumante disse. Além disso, você terá que nos fazer um favor, limpar as pessoas da área se a batalha acontecer. Iremos para Raimbase para que o resto de Nanohana precise de proteção. Vantagem. Ina suspirou. Ok, vou ver o que posso fazer. Ela estava prestes a dizer mais alguma coisa quando a porta de seu escritório se abriu. Um fuzileiro naval entrou em pânico. Capitã Ina, Firestorm, Ace está lutando contra o Fallen Hero Luffy. Porque as coisas não podem ser mais fáceis. Capítulo 229, a Ace. Luffy. Ambas as armas se encontraram no meio, revestidas de Aki, criando grandes faíscas de raios vermelhos e pretos enquanto ambos os olhos sangravam em vermelho. Xixixixi, ha, o fogo em uma extremidade e o vento na outra destruíram todos os edifícios próximos na área próxima. Lute comigo, Ace. Se você puder me vencer, eu lhe contarei um segredo, disse Luffy, seus olhos ficando afiados quando uma aura pesada e pulsante de repente explodiu dele. De repente ficou difícil respirar, como se o ar ficasse mais rarefeito. Mas Ace sabia disso muito bem. Claro, não deve ser muito difícil. Ele disse, empurrando Emma. O Aki do Conquistador de Ace explodiu quando ambos os Aki se chocaram, enviando vento e relâmpagos por toda parte.
Ao redor deles, as coisas explodiram. A areia atrás deles rodou, criando uma pequena tempestade de areia, as águas da costa tornaram-se turbulentas e o solo abaixo deles começou a tremer. Xixixi, isso é divertido. Luffy disse alegremente, pulando para trás com o Namelis Naginata na mão. Ele colocou a arma nas costas, enquanto seus punhos adquiriam uma cor metálica. Claro que é, Ace concordou, embainhando sua própria espada enquanto seus próprios punhos estavam cobertos de Haki e chamas. Chama acesa. Engrenagem primeiro. Engrenagem em segundo. Luffy bombeou seu sangue chutando seu corpo imediatamente para a segunda marcha, enquanto seu corpo aumentava em massa devido à primeira marcha. Gomu Gomu não, o pirata do chapéu de palha desapareceu de seu lugar. Ace sentiu a presença de Luffy com seu Haki de observação. Mandamento da chama. Ele gritou enquanto o fogo o envolvia. Ace se virou encarando seu irmão com seu próprio punho. Falcão vermelho. Punho de fogo. Uma grande explosão de chama se estendeu para fora, destruindo tudo que estava próximo, quebrando o chão e demolindo os arredores. Você pode usar chamas? Ace perguntou, sorrindo. Isso é meio que trapaça. E você está com ciúmes. Luffy disse, puxando as mãos para trás e dando outro soco que contra-ataca com o seu. Com isso, os punhos de ambos os piratas se transformaram em um borrão quando começaram a socar um ao outro. Não acredito que estou vendo isso nesta parte da Grand Line. Pensei que tivessem dito que isso só acontece no Novo Mundo. Um velho pirata disse, escondendo-se atrás de alguns escombros jogados. Estou velho demais para essa merda. O primeiro foi Firestorm, Ace e White Lady Kuina. Agora o oponente mudou para Chapéu de Palha Luffy. A cidade teria sido destruída se os piratas não tivessem mudado de local. A onda de calor de Firestorm, Ace pode ser sentida até mesmo daqui. Seu oponente, Chapéu de Palha, Luffy se transformou parcialmente em um gigante e martelou um penhasco costeiro no oceano com socos rápidos de mãos gigantes de obsidiana. Devido às chamas, o céu noturno ficava constantemente iluminado como se houvesse um segundo sol no chão. Isto é tão legal! Chopper aplaudiu no topo da cabeça de Jin. O homem-demônio estava em sua forma Zoan completa e segurando-se no chão para salvar sua vida, para não ser jogado para trás. Seu rabo estava enrolado em White Fury, que ainda estava dormindo. Bem, esse é o meu capitão. Jin disse, sorrindo. Uau, eles não estão se segurando, hein? Zoro disse, seu corpo envolto em bandagens. Realmente existem alguns monstros por aí, disse Sanji. Chamas eram sua praia, mas com o que a luta de Ace e Luffy estava gerando, até ele ficou um pouco chocado. Parece que meus irmãos realmente sabem como fazer um show. Sabó refletiu. E fale por si mesmo. Spark disse, que estava pendurado no ombro de Sabó. Nami acenou com a cabeça, Spark está certo, você sabe. Sua luta em Little Garden causou a mesma quantidade de dano. Sabó apenas riu. O macaco ficou bastante falante depois que conseguiu falar. Por que Luffy está brigando com Ace? Eles são irmãos, não são? Vivi perguntou mortificada. Essa é a razão exata pela qual eles estão lutando, disse Sabó categoricamente. Culpe o vovô Garp por incutir essa maneira idiota de cumprimentar uns aos outros. Quero dizer, não é de admirar que vocês três tenham ficado tão fortes, disse Kobe com admiração e admiração. Ouvi um boato de que o grande irmão Jinbei e Ace lutaram por 5 dias inteiros. Achan disse que em seu ombro estava um pequeno Momou, que estava suando um pouco por causa do calor. Uau! Sério? Usopp disse, realmente existem muitas pessoas que são mais fortes do que você imagina, hein? Ele estava com uma mochila, principalmente a mesma mochila que Spark usava. Lá estava Goimeri, encolhido para caber ali. Mal posso esperar para conhecer pessoas mais fortes. Johnny disse, levantando o punho no ar enquanto Bartolomeu e Yosaku assentiram vigorosamente. Pilar de fogo. Uma enorme coluna de fogo surgiu com Ace no centro. Reunindo sua energia, Ace lançou uma bola de fogo do tamanho de um prédio em direção a Luffy, Firefish. Desta vez, seu ataque foi inevitável. Então Luffy não se esquivou. Na verdade, ele ficou parado, colocando o braço na frente para respirar. Gearforth, a bola de fogo pousou, mas foi extinta por uma rajada de vapor que foi liberada do corpo de Luffy. Homem-leão. Ace olhou para seu irmão e mal conseguiu reconhecê-lo. Ele era alto, mais alto que ele e tinha um corpo muito bem construído. O cabelo de sua cabeça se estendia e se movia no ar como uma juba. Mas isso não foi tudo, a coisa mais distinta foi o Haki vermelho e como ele se enrolou no peito de Luffy como uma espécie de tatuagem tribal. Luffy sorriu enquanto tirava seu Naginata. Então finalmente falando sério, hein? Ace disse, enquanto todo o seu corpo se transformava em chamas, enquanto ele desembainhava sua espada. Emma, xixixi, vamos ver o quão forte você é com seu palito. Luffy disse, chamas vermelhas semelhantes a chamas flutuavam ao redor de seu punho junto com faíscas negras antes de descer em direção à ponta de sua Naginata, indicando seu uso do Haki de armamento avançado. Luffy não percebeu a princípio, mas parece que sua teoria era verdadeira. Seu Haki tinha propriedades de fogo. E ao contrário do Luffy original, ele pode ser ainda mais propenso a disparar, já que ele não fez folhas de Sakura, mas sim faíscas ao usar a técnica avançada. Ele fez uma nota mental para investigar isso mais tarde. Esta também foi a razão pela qual não demorou muito para aprender Red Hawk. Por que estou surpreso? Ace suspirou. Algo semelhante aconteceu com Emma. Vamos ver de quem é o Haki mais forte. Você está. Com isso, os dois irmãos se mudaram. A briga entre os dois irmãos só terminou depois que o sol nasceu. A essa altura, Firestorm, Ace e Fallen Hero Luffy tinham feridas por todo o corpo e grandes sorrisos em seus rostos. Capítulo 230. No dia seguinte. Uau!
Kaido dos Piratas da Besta estava bêbado, e o dito bêbado estava chorando. Jack, Ugh Jack, como é que você foi derrotado? Ele lamentou, suas lágrimas encharcando o chão abaixo. À sua frente estavam seus 3 All-Stars e os demais integrantes do Tobiropo. Todos eles tinham expressões sérias no rosto e todos estavam chateados. Mas não era só isso, estavam numa plataforma elevada com alguns andares de altura. Um pouco mais adiante, quase todos os membros dos Piratas das Feras se reuniram. O exército de piratas bestas olhou para seu líder com medo e expectativa. Uau! Jack! Kaido gritou, tomando um gole de sua jarra de cerveja. Achei que você fosse forte. E ainda assim, você foi espancado por algumas crianças na primeira metade da Grand Line? Pobre Jack. Mas a culpa é sua por ser tão fraco. Uau! Os outros não disseram nada enquanto Kaido bebia sua bebida. Eles apenas observavam, mas de repente os olhos de Kaido ficaram afiados. E ele começou a rir. Vororororo. Os fuzileiros navais estão com Jack, certo? Kaido não perguntou a ninguém em particular, enquanto um sorriso se espalhava por seu rosto. Então declararemos guerra contra eles. Vorororo. Parece que é isso que os fuzileiros navais querem. King pela primeira vez falou. O homem grande com chamas nas costas olhou para o jornal uma última vez, antes que ele se transformasse em cinzas. Deixe-os definir a data. Iremos lá em seus próprios termos e os destruiremos. Kaido disse, segurando seu porrete de metal com pontas no ar. Aplausos altos vieram de quase todos os membros do Pirata Besta. Vorororo. Vamos pegar todos aqueles governantes nobres e mimados e arrastá-los de seus tronos de marfim para o campo de batalha conosco. Kaido disse, com um enorme sorriso no rosto. Seu corpo tremia de excitação. Não havia mais tédio para ele. Isso é o que chamo de igualdade e liberdade. Um mundo onde a guerra decide o verdadeiro valor de um homem. Os Piratas da Besta rugiram novamente com aplausos. Havia uma guerra se formando no horizonte. As coisas ficariam complicadas de agora em diante. Mas os piratas sedentos de sangue ficaram entusiasmados com a perspectiva da batalha. Enquanto isso acontecia, ninguém notou King se afastando de seu lugar. Em sua mão havia um caracol transponder. Se houvesse uma guerra, ele precisava se preparar. Alguns momentos depois, Queen também pediu licença e foi em direção ao seu laboratório. Ele também tinha coisas para preparar. Don Quixote do Flamingo parecia sério enquanto lia o jornal. Ele franziu a testa antes de rasgar o jornal com os barbantes. Isso foi ruim. Mesmo antes de o jornal ser lançado, ele sabia o que havia acontecido. Vergo havia telefonado na noite anterior contando o que aconteceu na base do G3. E sobre Jack ser capturado. Ele pensou que o jornal manteria isso em segredo. Mas parecia que os fuzileiros navais ficaram mais ousados. Um pedaço do jornal rasgado estava caído no chão. E tinha algumas linhas. Jack the Drouged, um dos comandantes dos Piratas Bestas, foi capturado pelos fuzileiros navais. O vice-almirante Sinbad e o herói caído, Luffy, se aliaram temporariamente para salvar o povo da ilha Nanimonai, base G3. Em seguida, mostrou a foto de Luffy e Sinbad lado a lado, todos ensanguentados contra Jack. Parece que há uma guerra se formando, disse Doflamingo, olhando para cima. Antes que um sorriso surgisse em seu rosto. Fufufufu. Agora qual lado escolher? Gurararara. O irmão de Ace fez algo incrível de novo. Gurararara. Disse um pirata muito grande tomando um gole de sua jarra, antes de passar a mão pela barba branca. Ao seu lado, uma certa cabeça de abacaxi sorriu. Ele fez isso e oi. Ele disse. Ele certamente é neto de Garp. Gurararara. Um certo pirata ruivo sorriu ao ver a notícia. Traga a bebida. Isso pede uma festa. Sim. Para Luffy. Para Usopp. Vamos festejar. Mama mama. O mar está prestes a ficar selvagem. A única mulher Yonkou disse. Preparem meus filhos, vamos conquistar o mundo quando tivermos a chance. Mamamamamá. Zerralhalharra, o mundo vai queimar. E uma nova era surgirá, a velha cairá e os jovens ascenderão. E eu estarei no topo. Em todo o mundo, reações semelhantes estavam acontecendo. O jornal revelou duas coisas importantes. Em primeiro lugar, solidificou a posição de Luffy como herói e, em segundo lugar, mostrou que os fuzileiros navais não tinham medo de nenhum Yonkou. O jornal foi uma declaração não oficial de guerra. As pessoas estavam entusiasmadas, algumas cautelosas e outras assustadas. Mas todos tinham esperança. Esperança de um futuro melhor. Chapéu de Palha, Luffy e o vice-almirante Simba ganharam muita fama nas notícias curtas. E as pessoas já os consideravam heróis. O jornal também revelou os principais jogadores e o que eles fizeram. Claro, entrou em detalhes como os fuzileiros navais venceram os Piratas das Feras. Mas as pessoas estavam mais interessadas em outras coisas. Entre eles, havia fotos do caçador de piratas Zoro e Black Leg Sanji derrotando um ex-supernova. Atishan do Mar derrubando os piratas Caribou. Outros membros dos Chapéus de Palha ajudando os civis e ajudando-os a chegar em segurança. Havia até uma foto de Jin e Queen ajudando as pessoas no primeiro navio de evacuação. Na foto, se olhassem de perto, também veriam um Vison e o corpo de uma cobra. Mas entre eles, 2 dos piratas do Chapéu de Palha ganharam bastante fama. Um certo pirata de cabelo rosa, junto com um atirador de elite de nariz comprido. Herói do Porto da Marinha, Kobe. Havia uma foto dele ajudando as pessoas, ao fundo uma certa fuzileira naval também aparecia cooperando. O artilheiro, Usopp. Havia 2 fotos dele, uma onde ele matava um grupo de piratas com seus revólveres duplos. Outro é onde ele ajuda os civis e os tira dos escombros. Os Chapéus de Palha podem não ter recebido uma nova recompensa, mas a sua fama espalhou-se pelo mar, e todos estavam ansiosos por eles para saber o que poderiam fazer no futuro. Capítulo 231. Ace e Luffy estavam deitados no chão, seus corpos cobertos de feridas. Seus arredores estavam cheios apenas de destruição, solo quebrado e arrasado. O solo rochoso ao redor deles estava uma bagunça junto com a areia. Ao redor deles havia várias crateras grandes.
A luta deles os levou para muito longe da cidade e para o deserto. Assim, várias partes do deserto foram agora transformadas em vidro, com grandes quantidades de terra espalhadas. O deserto já estava sem vida, mas a luta entre dois piratas de alguma forma causou sua destruição total. Ambos estavam sem fôlego com sorrisos em seus rostos. "E leva você de volta, não é?" Ace disse rindo. "Você ficou forte, Luffy, mas eu ainda estou melhor. Você só ganhou dessa vez", Luffy disse sem se importar. "Mas lembre-se de que ainda sou um pirata novato e mesmo assim quase peguei você." "Claro, continue dizendo isso a si mesmo." Ace disse rindo. Na verdade, Ace ainda era mais forte que Luffy, e ainda assim a diferença de força não era tão grande quanto Ace supunha. Depois de lutar contra Jack apenas um dia, Luffy ganhou bastante força. Em particular, seu domínio sobre Aki, é por isso que até Ace teve dificuldades contra ele. Ace poderia dizer que seu irmão já estava no nível de comandante de divisão, o que significava algo para um garoto que acabava de começar sua jornada na Grand Line. Ace se perguntou que tipo de treinamento brutal seu avô lhe dava, mas novamente Ace se lembrou das palavras de Garp. Faz quase um ano, ele estava no Novo Mundo com alguns dos membros dos piratas do Barba Branca quando Garp e os fuzileiros navais apareceram. Ace teve que distrair o velho enquanto seu outro companheiro de tripulação escapava. Garp então contou a Ace sobre o quanto Luffy mudou depois que ele se foi e como ele seria um bom fuzileiro naval. Ele também acrescentou que Luffy estava levando seu treinamento muito a sério. Claro, Luffy não se tornou um fuzileiro naval, mas ainda assim, ele era muito mais forte do que esperava. Parecia que vovô não estava mentindo. Ace pensou com um pequeno sorriso no rosto. "Você realmente mudou, mano. Talvez eu precise melhorar meu treinamento." Ele pensou internamente. "E não tenha muitas esperanças. Você ainda tem um longo caminho a percorrer." Ha 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 ha. "Vamos ver isso. Serei o homem mais forte do mundo e encontrarei o One Piece. Diga ao seu velho para tomar cuidado. Estou vindo pelo título do velho." "Xixi, você tem que passar por mim primeiro." Ele alharra. Ace disse, seu estômago roncando, "Estou com fome." "Eu também." Enquanto Luffy e Ace estavam deitados, um bom número de pessoas se reuniu. Havia pelo menos 100 deles. Todos piratas e caçadores de recompensas. Eles estavam se escondendo nas areias ou ao redor do terreno rochoso para se proteger. Todos eles vieram aqui principalmente pela oportunidade de capturar os dois famosos piratas. "Acho que deveríamos nos mudar. Eles parecem bem abatidos. Acho que podemos pegá-los." Um deles disse. Tem certeza, um deles é uma logia?" Outro perguntou. "E não se preocupe, eu tenho algumas redes com pedras do mar. Só precisamos chegar perto." O primeiro disse. "Sim, mas não tenho certeza. E se eles nos atacarem, nós morreremos." Outro disse. "Mas esse é Firestorm Ace e Fallen Hero Luffy. Apenas conseguir um deles já lhe daria riqueza e fama suficientes." Um corajoso disse. "Vocês, maricas, esperem aqui, eu irei receber minha parte sozinho." Ao ouvir suas palavras, outros também ficaram motivados e começaram a segui-las. Mas de repente, um espadachim de cabelo verde apareceu do nada e começou a olhar em volta. Foi como se o homem se perdesse. Esse é o caçador de piratas Zoro." Um deles disse. "Você veio aqui para nos impedir de pegar seu capitão?" Outro perguntou. "Não temos medo de você." Outro adicionado. "E por que eu iria parar vocês?" Zoro perguntou, um pouco irritado. "Acabei de me perder." "Espera, Luffy está aqui?" Ele olhou em volta e encontrou Luffy caído no chão com outro pirata. Mas ao fazer isso, ele deu as costas ao grupo de caçadores de recompensas e piratas. "Ele está desprevenido. Pegue-o. Ataque. Cobrar." Zoro apenas olhou por cima do ombro e disse, "Calha a boca." E com isso todo o grupo de 100 piratas de repente sentiu um arrepio na espinha. Era como se a morte pairasse sobre eles antes mesmo que pudessem se mover, eles perderam a consciência e com espuma saindo da boca. Zoro sorriu. Habilidade bastante útil. Não admira que Luffy use isso o tempo todo. Ele meditou balançando a cabeça enquanto caminhava. Agora, onde estava Luffy de novo? "Esse é o lado oposto, seu idiota", disse Kuina categoricamente, descendo de outro canto. Do lado dela podiam-se ver muitas esculturas de gelo, que foram piratas mais ou menos infelizes que cruzaram seu caminho e ficaram presos no gelo. "Eu sei disso", Zoro disse, corrigindo seu caminho. "Você ficou mais forte", afirmou Kuina. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. "Então você descobriu aqui?" "E bem, eu também descobri uma pequena habilidade legal." Kuina cisne. Sanji disse, seus pés criando um tornado enquanto ele corria para o lado dela, soprando o vento e as chamas no caminho, com um olho em formato de coração. "Senti sua falta, Kuina cisne." "Oh, vocês finalmente chegaram aqui", Jin disse, caminhando em direção a eles com o chopper no topo de sua cabeça enquanto White Fury era carregado por cima de seu ombro. Ele era muito maior, quase o dobro do seu tamanho normal, em sua forma meio Zoan, principalmente porque ajudava a carregar Fúria Branca, que estava dormindo profundamente. Além disso, funcionou como parte do treinamento. Jin estava seguindo os passos de seu capitão de treinar sempre constantemente. Seu capitão lhe mostrará o caminho da rotina e ele seguiria. Capítulo 232. Zoro. Sanji. Chopper pulou da cabeça de Jin. "Vocês estão feridos", ele disse, pânico evidente em sua voz. Doutor, precisamos de um médico." Ele começou a correr em círculos ao redor deles antes de parar. "Espere, eu sou médico." "Eu não preciso de um médico", Zoro disse, tentando ir embora. Na verdade, ele foi o mais ferido. Ele ainda tinha os ferimentos da última luta e o tratamento básico que recebeu dos médicos da Marinha não foi suficiente. Mesmo assim, ele não queria receber tratamento, mas antes que pudesse, foi subitamente derrubado, como se seus músculos não estivessem funcionando. "Por que você?"
Pontos de pressão elétrica. Funciona perfeitamente. Luffy me avisou que você poderia fazer algo assim. Chopper disse, tirando o medidor de curativo e outros itens médicos de sua mochila. Agora vamos ver o que posso consertar. HM, costelas quebradas, pulmão perfurado, fígado danificado. Você precisa descansar imediatamente. Não. Não estou doente. Zzzzz, mas ele foi nocauteado, quando Chopper empurrou um ponto de pressão em suas costas. E com isso terminou de envolvê-lo em bandagens, fazendo dele um casulo. Ok, quem é o próximo? Sanji e Kobe parecem bem, e vocês três? Johnny, Yosaku e Bartolomeu, que acabaram de ver o que Chopper fez, estremeceram e começaram a flexionar os músculos como fisiculturistas. Veja, estamos bem. Todos os três disseram ao mesmo tempo, com medo do que o médico poderia fazer. Chopper olhou para Kuina, mas a garota rapidamente levantou a mão educadamente. Tenho pequenas queimaduras, mas acho que posso cuidar delas com Life Return. De certa forma, é um treinamento. Chopper então olhou para Nami e Vivi. Ambas as meninas mostraram alguns pequenos curativos e por último, havia Carol. Sim, o pobre Carol foi tão corajoso durante a luta. Chopper, você deveria dar a ele o tratamento adequado. Nami disse docemente enquanto Vivi segurava a risada. O pato em questão olhou para as duas mulheres que o traíram e começou a correr ao redor do grupo, com Chopper perseguindo-o não muito atrás. Eles ficaram um pouco irritados quando descobriram que Carol nem havia saído do navio quando a luta começou. De certa forma, foi divertido ver o pato sofrer um pouco. Depois que Carol foi enrolado em um casulo de bandagem, Chopper não encontrou nenhum ferimento externo. O melhor tratamento seria o repouso, então ele se certificou de que Carol estivesse todo enfaixado. Depois que Carol terminou, ele olhou para os membros restantes da tripulação que vieram, mas ele parou quando viu algo. Espere, é Momou? Chopper perguntou, olhando para o pequeno rei do mar do tamanho de um pássaro que estava no ombro de Atchan. Por que ele é tão pequeno? Isso é tão incrível. O rei do mar em questão estufou o peito no ombro de Atchan. Sim, legal, certo? Eu mesmo fiz isso, com minha incrível fruta do diabo. O Zop se gabou estufando o peito. Eu até tenho Mary na minha mochila. Isto é tão legal. Chopper disse com estrelas nos olhos. Espere. Zoro disse, parando todos e pulando, assustando alguns, antes de voltar a dormir. Zzz. Sério, cabeça de musgo? Sanji resmungou, enquanto outros riram um pouco. Você quer lutar contra o cozinheiro de merda? Zoro disse ainda dormindo. Zzz. Por que você? Mas Chopper o segurou não. Você não pode, Sanji. Ele está dormindo. Todos eles riram de suas travessuras. Espere, isso é um tanuki? Perguntou Bon Clay, ainda com as algemas de pedra do mar. Eu sou um Vison Rena. Seu idiota. Você realmente é um tolo. Senhor 2. Senhor 3 disse, empurrando o copo para trás. Essa é a razão pela qual você ainda está algemado. Ele disse como se soubesse o que era um Vison, quando na verdade ele não o fez. Os Visons não eram tão conhecidos como os Homens-Peixe. A senhorita Goldenvik ao seu lado acabou de mastigar seus biscoitos, balançando a cabeça. Bon Clay ficou triste ao ouvir isso, mas então olhou para Chopper. Sinto muito, amigo. Você é um médico muito bom. Seu elogio não me agrada, Chopper disse, fazendo uma dança estranha. Então esses são os piratas do chapéu de palha. Masked deu-se disse. Olá, prazer em conhecê-lo. Sou o vice-capitão dos piratas Spade, ou em melhores palavras, o braço direito de Ace na segunda divisão dos piratas do Barba Branca. Masked do S. Uau! O Zop disse, você é o Masked Deuce. O Masked Deuce? Eu li seus livros, ele disse com estrelas nos olhos. Você pode autografar meu livro. Claro, Masked Deuce tossiu enquanto coçava a nuca. Ele escrevia às vezes e parecia que tinha um fã aqui. Uau, Mano Zop, você lê livros. E Mano Mascarado, você escreve livros. Bartolomeu disse admirado. Mascarado, mano. Agora que toda a tripulação está de volta. Ace, deixe-me apresentar meu Nakama. Luffy disse, sentando-se de sua posição deitada. Mas primeiro deixe-me contar um segredo. Ace também se sentou e franziu a testa, principalmente quando alguém se ajoelhou ao seu lado. Era um sujeito loiro, com uma cicatriz no olho esquerdo. Prazer em conhecê-lo, Ace. O segundo em comando dos piratas do Barba Branca ficou em estado de choque e pulou para trás, reconhecendo a figura. Ele deu vários passos para trás, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O quão? Ele perguntou, olhando para Luffy e depois para outra figura. Você está. Sabó sorriu, sim, sou eu. Me desculpe por ter demorado tanto. O loiro foi cortado quando Ace se jogou em cima dele, chorando. Sabó. Espere, Sabó? Até Masked Deuce ficou surpreso. Mas como? Luffy riu sem jeito. É uma longa história. Capítulo 233. Depois que Crocodile discutiu o que planejava, tanto a senhora All Sunday quanto o senhor Nico Robin foi encarregado de chegar à cidade de Tamariz para encontrar o senhor 2. O Okama já deveria ter chegado em Alabasta, e mesmo assim não houve contato dele. É por isso que Crocodile a enviou para ver como ele estava. Ele foi crucial para o plano. Sua habilidade seria a principal chave para trazer o caos em Alabasta, uma parte fundamental na derrubada da monarquia de Alabasta. Nico Robin não gostou do que estava fazendo, especialmente porque, em comparação com outros membros da realeza que ela tinha visto em outros países, a família real de Alabasta era de um tipo melhor. O rei do país, Cobra, realmente se preocupava com seu povo, o que era bem diferente dos outros royalties que ela conhecia. Em seus 28 anos de vida, Robin teve que mudar de uma ilha para outra, não permanecendo em um lugar ou em uma tripulação por não mais que 3 anos. Uma boa maneira de ficar fora do radar do governo mundial. E em comparação com as outras ilhas e o seu poder governante, a família real Nefertari era da melhor espécie.
E ainda assim ela estava ajudando um pirata a dominar o país, tudo para seu próprio benefício. Um sorriso triste surgiu em seu rosto. Ela sempre usava a desculpa de que se ela não estivesse fazendo isso, outra pessoa faria. Mesmo assim, ela não gostava de fazer o trabalho sujo. Devido às suas circunstâncias, ela teve que trapacear, matar e trair apenas para sobreviver. Ainda assim, derrubar a realeza de um país que era realmente bom para com seu povo era algo que até ela relutava em fazer. É por isso que quando ela descobriu que Nefertari Vivi havia se infiltrado em suas fileiras como Miss Wednesday, ela escondeu dos outros membros. E ainda levou a garota a descobrir que o Senhor Zero era na verdade o Senhor da Guerra, Sir Crocodile. Ela esperava que a garota usasse sua realeza a seu favor e informasse os fuzileiros navais. Foi por isso que ela tentou até mesmo forçar os Chapéus de Palha a irem para a Ilha Nanimonai, base G3, mas não parecia estar funcionando. Ainda assim, ela não se importava muito. Sua parceria com a Crocodile já durava mais de 4 anos, e ela estava planejando acabar com isso. Se ela conseguisse acesso ao Poneglyphoneglyphoneg neste país antes disso, seria melhor. Enquanto Nico Robin se dirigia para a cidade de Tamariz, ela também permaneceu vigilante. A cidade de Tamariz ficava a poucos quilômetros da cidade de Catoreia, onde uma grande luta estava acontecendo. Bem, ela estava lá quando tudo começou. Primeiro foi White Lady Quina contra Firestorm Ace, mas agora parecia que o Chapéu de Palha, Luffy, também havia aderido. E a luta entre o capitão dos piratas do Chapéu de Palha e a segunda divisão dos piratas do Barba Branca foi de proporções épicas. A quantidade de destruição que ambos os piratas causaram foi enorme. Ainda bem que eles se mudaram de Catoreia, caso contrário a cidade teria sido destruída. A cidade de Tamariz e a cidade de Catoreia eram cidades irmãs, por assim dizer. Ambas eram cidades portuárias, onde os navios atracavam. Na cidade de Tamariz atracavam principalmente navios mercantes legais e da marinha, usado principalmente pelo reino para suas funções. Enquanto por outro lado, na cidade de Catoreia, apenas os piratas sem lei vieram. Foi, no bom sentido, separar os piratas da linha principal. Com tantos novos piratas chegando à Grand Line, seria impossível detê-los, então esse tipo de sistema era bastante comum. Isso garantiu que o caos fosse contido. Ambas as cidades estavam próximas uma da outra, separadas apenas por um terreno rochoso de poucos quilômetros. Parecia que a luta entre Luffy e Ace se estendia da cidade de Catoreia em direção ao terreno rochoso. Robin não sabia se a luta ainda estava acontecendo ou não. O barulho constante da luta não foi ouvido. Anteriormente, na noite anterior, a luta entre Ace e Queen atraiu bastante atenção. Ficou ainda mais intenso quando o capitão do Chapéu de Palha se juntou a nós. Pilares de chamas e sons de explosões tornaram-se uma ocorrência comum durante toda a noite. Robin nunca tinha visto esse tipo de luta antes. Mas pelo que ela ouviu, apenas os piratas do Novo Mundo eram capazes desse tipo de destruição. Ela ficou bastante impressionada com o fato de o chamado pirata heróico ter lutado contra Ace. Nico Robin se perguntou quem ganhou. Mas a questão era óbvia. Ace era o pirata mais experiente, comandante de um Yonkou. Luffy não seria capaz de vencê-lo. Mesmo com todos os jornais divulgando seus feitos na ilha Nanimonai, base G3, ela ainda estava cética em relação ao menino. Se a luta fosse entre Crocodile e Luffy, ela apostaria neste último. Ao longo dos 4 anos em que trabalhou, ela se aproximou bastante do usuário do Sandlogia. Embora a habilidade de Crocodile de controlar a areia fosse muito poderosa aqui em Alabasta, ela duvidava que Crocodile pudesse vencer Luffy, sem nem mesmo mencionar Ace. Luffy era excepcionalmente forte para um novo pirata. Alguns jornais afirmaram que ele era parente do herói da marinha. Ela duvidava dos jornais, pois muitas vezes eles mostravam notícias falsas. Ainda assim, algo naquele garoto era simplesmente diferente. Capítulo 234. Enquanto ela se dirigia para a cidade de Tamariz, tentando encontrar o Senhor 2, ela finalmente o localizou. E ele também não estava sozinho. Havia também o Mr. 3 e a Miss Goldenvic, junto com os piratas do Chapéu de Palha. Isso complicou as coisas. Parecia que o Senhor 2 foi capturado, e talvez o mesmo pudesse ser dito do Senhor 3 e da Senhorita Goldenvic. Mesmo não tendo algemas, a tripulação parecia um pouco cautelosa com eles. Ela também ficou bastante surpresa ao ver como os Chapéus de Palha chegaram à ilha tão rápido, antes de lembrar que eles tinham um rei do mar para puxar o navio. Se fosse em qualquer outro momento, ela teria ligado para Crocodile para lhe dar a atualização, mas ela se segurou. Com os Chapéus de Palha capturando o Senhor 2, quase 80% do plano de Crocodile foi frustrado. E isso também não foi tudo. O jornal desta manhã mostrou como Luffy, o Chapéu de Palha, foi visto trabalhando ao lado de um vice-almirante. Ambos trabalhando juntos para eliminar um comandante dos piratas da besta. E com o quão casualmente a tripulação estava aqui em Alabasta, parecia que talvez Luffy tivesse alguns favores com os fuzileiros navais. Bem, especulou-se que Luffy era neto do Marine Hero Garp. Se fosse esse o caso, Robin se perguntou se os fuzileiros navais já sabiam sobre Crocodile e seus planos para assumir o controle de Alabasta. Bem, se fosse esse o caso, então contar a Vivi o segredinho do Senhor Zero foi uma boa ideia, afinal. Robin avistou Vivi junto com os Chapéus de Palha, rindo e sorrindo enquanto se dirigiam para onde seu capitão poderia estar. Se fosse esse o caso, então complicava as coisas. Ainda mais quando ela avistou Masked Deuce, famoso como o braço direito de Ace, sendo amigável com eles. Robin balançou a cabeça enquanto continuava a seguir os piratas do Chapéu de Palha, mantendo uma distância muito grande entre eles. Ela não sabia muito sobre aqui de observação, mas sabia que se mantivesse uma longa distância e usasse seus poderes, poderia ser capaz de segui-los sem ser pega. Parece que eles estão indo para onde Luffy e Ace estão lutando. Estranho, porque o braço direito de Firestorm, Ace, está com eles. E por que ele mantinha relações amigáveis com a tripulação? Os dois capitães não estavam brigando? Ela também se perguntou por que eles brigaram em primeiro lugar.
Ontem à noite ela viu White Lady Quina lutando contra Ace. Quina sendo o agressor óbvio, tentando arranjar uma briga contra um figurão por algum motivo estranho. E parecia que o capitão dos piratas do Chapéu de Palha assumiu a luta, talvez para salvar seus companheiros de tripulação. Robin suspirou. Ela tinha visto muitos piratas ao longo dos anos. A maioria deles era cruel e sanguinária, sem qualquer lealdade. E ainda assim havia alguns que valorizavam a vida dos tripulantes mais do que qualquer coisa. Mas na maioria das vezes, esse tipo de tripulação pirata fez sucesso. Talvez exista algo chamado vínculo entre amigos e companheiros de tripulação. Ela riu tristemente para si mesma. Ela não teve o privilégio de ter algo assim. E ainda assim, no fundo, Robin queria fazer parte de algo maior. Mas novamente, com tantas tripulações anteriores que ela cruzou ao longo dos anos, ela duvidava que alguma tripulação a aceitasse. Principalmente quando o governo mundial estava constantemente procurando por ela. Mesmo com tantos anos trabalhando sob o comando de Crocodile, o Senhor da Guerra mal confiava nela, escondendo dela informações importantes, embora ela fosse tecnicamente a segunda em comando. Mas ela sabia porque Crocodile a manteve na tripulação. Ela era uma das poucas que sabia ler a língua antiga, uma ameaça ao governo mundial, e o Senhor da Guerra queria usar isso. Ela era apenas mais uma ferramenta em seu arsenal, por assim dizer. Bem, o sentimento era mútuo. Ele só a via como uma ferramenta, nada mais. Então, se fosse esse o caso, ela retribuiria o favor. Crocodile já está do lado perdedor, Robin pensou. É melhor mudar de lado agora do que mais tarde. Parecia que Crocodile estava travando uma batalha perdida agora. E mesmo que ela quisesse ler o Poneglyphoneglyphoneg que estava localizado em Alabasta, com Crocodile isso não seria possível. Mas se ela jogasse bem as cartas, talvez com os chapéus de palha, ela pudesse fazer alguma coisa. Crocodile queria a localização de uma das armas antigas. Mas mesmo que ela o encontrasse depois de ler o Poneglyphoneglyphoneg, ela o guardaria para si. O Senhor foi enviado à cidade de Catoreia para provocar alguns problemas entre o exército rebelde e os cavaleiros reais. Sim, ela poderia usar isso. Ou ela também poderia levar os chapéus de palha diretamente para Crocodile. Crocodile era poderoso, mas ela conhecia sua fraqueza, talvez pudesse usar isso também. Informação era poder. Ela poderia usar isso a seu favor e mudar de lado. Mas não sejamos precipitados. Preciso ver o que eles estão fazendo primeiro. Foi por isso que Nico Robin começou a seguir os chapéus de palha enquanto eles saíam da cidade em direção à provável localização do chapéu de palha Luffy e do Firestorm Ace. E quando ela chegou lá, ficou bastante chocada. Todo o terreno rochoso estava bagunçado, chamuscado e quebrado por múltiplas crateras. Boa parte do deserto virou vidro. A fumaça ainda saía deles. E no meio disso estavam Luffy e Ace. O resto dos chapéus de palha e os outros do grupo finalmente os encontraram. E todos eles pareciam estar em termos amigáveis, então por que eles estavam brigando há apenas algumas horas? Ela precisava descobrir. Mesmo sendo um risco, como ela foi descoberta anteriormente por um dos tripulantes de Ace, ela queria saber do que os chapéus de palha estavam falando. Então ela usou seus poderes a uma distância segura, usando seus poderes para fazer florescer um olho e um ouvido em algum lugar próximo, perto o suficiente para coletar informações, longe o suficiente para não ser notado. E o que ela descobriu realmente a surpreendeu. Parecia que Luffy, Chapéu de Palha, e Firestorm Ace eram na verdade irmãos. Mas isso não é tudo, Sabó, aquele que geralmente usava a máscara da peste no rosto, também era irmão deles. Pelo que ela pôde perceber, parecia que os três eram muito próximos. E Sabó, quando mais jovem, se separou deles, devido a um incidente com um dragão celestial. Nobres mundiais, a raiz de todos os problemas. Ela pensou, parece que não fui a única que perdeu a família para aqueles bastardos, não admira que ele não seja fuzileiro naval. Ele realmente é neto do herói da marinha, hein? Mas novamente Luffy não perdeu seu irmão ou nenhum de seus amigos ou familiares para o governo mundial. Ela fez. De certa forma ela se sentiu feliz por Luffy, mas ao mesmo tempo também sentiu um pouco de ciúme do garoto do chapéu de palha. Fora isso, Robin achou a coisa toda bastante saudável, de certa forma. Uma família reunida. Mesmo que com base na forma como os três irmãos conversaram, eles podem não ter parentesco de sangue. Mas alguns laços eram apenas mais densos que sangue. Pensando em sangue, o rosto de sua falecida mãe veio à mente. E pensando em vínculo, a imagem de um gigante amigável lhe veio à mente. E infelizmente, Robin, você não tem ninguém assim no mundo. Nem de sangue, nem de vínculo. Ela disse para si mesma, pensando na última família conhecida que morreu naquela ilha. Ela estava sempre sozinha no mundo, ao que parecia. Ela olhou para Luffy usando seus poderes. Pelo menos alguém encontrou sua família perdida nesse mundo cruel. Qualquer sentimento de ciúme que ela tinha desapareceu quando viu o menino sorrir. Havia algo naquele sorriso que a fez se sentir feliz. Uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha. Ela enxugou com a mão. Felizmente um lenço de papel foi entregue a ela. Obrigada, disse Robin, pegando o lenço e enxugando as lágrimas. De nada, mademoiselle. Mas então Robin piscou e rapidamente olhou para o lado dela, onde o cozinheiro dos piratas do chapéu de palha estava parado ali com uma rosa vermelha nas mãos. Eu normalmente entrego a flor primeiro, mas não achei que seria apropriado. Mesmo assim, espero que você aceite minha flor. Robin ficou surpreso demais para dizer qualquer coisa quando Sanji entregou a flor. Capitão também queria conhecê-lo. Mas se você não estiver com vontade, pode conversar mais tarde. Como um cavalheiro não posso forçá-lo. Ele disse, antes de desaparecer imediatamente de seu lugar. Robin piscou várias vezes. Isso realmente aconteceu? Ou ela estava apenas imaginando coisas? A flor em sua mão dizia o contrário. Capítulo 235. Nico Robin não sabia o que fazer.
Ela deveria simplesmente ir embora? Ela foi descoberta por um dos chapéus de palha, mas parecia que a cozinheira loira não tinha intenção de revelá-la a eles. Ela mordeu os lábios enquanto as palavras anteriores de Sanji soavam em sua cabeça. Era uma aposta, mas considerando qual era sua outra opção, com todas as coisas que aprendeu, voltar para Crocodile seria uma tolice. Apenas deixar a ilha para encontrar outra tripulação para pegar carona por alguns anos, ela estava disposta a aceitar o risco. Então ela caminhou em direção ao resto dos chapéus de palha. Ao vê-la, vários membros do chapéu de palha ficaram tensos e ficaram cautelosos. Apenas a cozinheira loira e o capitão dos piratas do chapéu de palha pareciam felizes. E outros como Sabó, Ace e Masked Deus pareciam apenas curiosos. Senhorita Domingo todo? O Senhor 13 e o Senhor 2 disseram ao mesmo tempo. Embora a Senhorita Goldenvik também parecesse estar em guarda, ela ainda continuava a comer seus biscoitos. Mas Nico Robin não prestou atenção neles. Ela olhou para o capitão dos piratas do chapéu de palha, Luffy. Robin olhou nos olhos do capitão pirata. Eles eram penetrantes e gentis. Era como se ele soubesse de alguma coisa e pudesse ver através dela. E ainda assim não tinha maldade e quase parecia inocente. Isso a fez se acalmar um pouco, mas mesmo assim os anos de paranoia a forçaram a ficar vigilante. Ei, Luffy cumprimentou. Faz muito tempo que não vejo Robin. Está nos espionando? Ele disse antes de olhar para Sanji, que desviou o olhar como se não soubesse de nada. Alguns outros, incluindo Zoro e Spark, notaram, mas não disseram nada. Robin olhou para o menino, sem saber o que dizer. Ela estava acostumada a receber olhares furiosos, mas ainda assim encontrava menos hostilidade do que esperava. O que ela não sabia, e aprenderia em breve, era que os piratas do chapéu de palha confiavam em Luffy mais do que qualquer coisa. Ele provou repetidamente que era um capitão confiável que colocava seus companheiros em primeiro lugar antes de qualquer coisa. Então a maioria dos chapéus de palha estava esperando pelas ordens do seu capitão. Junte-se a nós. Estamos prestes a tomar café da manhã de qualquer maneira. Quer dizer, estou com muita fome depois da luta. O que vocês acham, pessoal? Luffy perguntou. Quer dizer, estou com fome, e a comida do Masked Deus tem gosto de merda. Ace sorriu. O primeiro imediato em questão revirou os olhos. Não negando suas afirmações, ele era um autor e um pirata. Não é cozinheiro. Se ele quisesse comida, então ele poderia simplesmente pedir a Tati. Mas rapidamente o humor de Deus se piorou quando ele se lembrou porque eles vieram aqui. Ele rapidamente balançou a cabeça. Agora não era hora de pensar sobre isso. Sim, bem, Spark também não é um bom cozinheiro, mas a comida do Sanji é muito boa, você vai adorar. Luffy disse. Bem, ele é um dos melhores cozinheiros que já conheci. Sabó disse honestamente. Então, acho que seria legal tomar café da manhã aqui. Nico Robin, por que você não se junta a nós? Ele disse só agora lembrando que ainda não havia informado ao chefe sobre a garota. Mas poderia esperar algumas horas, não seria tão importante. A comida por outro lado. Vocês não podem estar falando sério. Vivi disse, olhando furiosamente para Robin. Ela é uma das razões pelas quais meu país é assim. Luffy acenou com a cabeça, sim, querido. Mas tenho certeza que se dermos a ela um bom café da manhã, ela mudará para o nosso lado. Quero dizer, estou sempre mais aberto a coisas quando estou satisfeito. De fato. Ace assentiu. De fato. Sabó concordou. Oh Deus, há 3 deles agora. Nami esfregou a cabeça, não confiando realmente em Robin. Mas ela confiava em Luffy, ele sempre tinha um plano para alguma coisa, então por enquanto ela confiaria nele. Também apontar o dedo para Nico Robin seria um pouco hipócrita, já que 3 outros membros da Baroque Works já estavam viajando com eles. Sem mencionar que até Vivi tentou matá-los, ou pelo menos tentou feri-los, quando se conheceram. Vocês não podem estar falando sério, Vivi disse, olhando para Nico Robin. Por que eu deveria confiar em você? Você não precisa. Robin disse, mas me responda isso. Por que você acha que eu deixei você me seguir de propósito, para descobrir a identidade secreta do Senhor Zero? Você já se perguntou por que eu fiz isso? E daí, você quer que eu acredite que você queria trair Crocodile desde o começo? É por isso que você me deixou segui-lo? Sim, Robin disse genuinamente. Vivi abriu a boca e fechou. Bem, ela estava fazendo sentido. Ela poderia tê-la matado várias vezes, mas não o fez. Mas por quê? Bem, eu queria que você o denunciasse aos fuzileiros navais. Ele pode ser um senhor da guerra, mas você é da realeza. Tenho certeza de que alguns deles acreditariam em suas palavras e não nas de um pirata. Não sei o que dizer. Veja, Robin não é ruim. Bem, pelo menos não de todo ruim. Luffy disse de lado. A mulher em questão sorriu. Bem, senhorita Wednesday, tenho certeza que posso ajudá-la com o que Sir Crocodile está planejando. Espero que isso ajude a esclarecer a situação do seu país. Vivi mordeu os lábios. Mas isso não resolveria as coisas. E o que você sabe, afinal? Eu sei que o Senhor está tentando matar o líder do exército revolucionário. Cosa? Não presumo que você o conheça? Robin estava apostando aqui. Ela sabia que o líder do exército rebelde já foi amigo da princesa, mas não foi confirmado informações. Mas vendo quão pálida Vivi ficou, parecia que sua informação estava certa. Eu conheço uma maneira de detê-lo. Claro, Robin estava deitado aqui. Crocodile apenas enviou o Senhor para matar alguns membros do exército rebelde de escalão inferior para provocar alguns problemas. Matar o líder traria muitos problemas. Mas Vivi não sabia disso. E também não era uma mentira completa, já que Crocodile sempre escondeu dela seus planos. Então ele poderia simplesmente ligar para o Senhor e fazer alguns ajustes de última hora. Então, você vai mudar de lado? Kobe perguntou, inclinando a cabeça. Só assim? Como sempre o capitão aceitaria? Johnny disse, franzindo a testa para ela. Enquanto Yosaku assentiu. Capítulo 236.
Robin ficou tenso antes de Luffy falar. HM, diga Robin. A garota olhou para o garoto mais novo. Quer se juntar à tripulação? Ele terminou. Ao ouvir isso, Ace e Sabó apenas riram, enquanto outros se encararam e gemeram. Masked Deus se divertiu porque esperava algo assim, principalmente do irmão de Ace. Robin não sabia se ele estava brincando ou não. Ela entrou em outros detalhes. Honestamente, você pode me culpar pelo que fiz. Mas no final das contas, não gosto de ficar do lado perdedor. E sei algumas informações que seriam valiosas, como onde está o Crocodile e sua fraqueza. Eu esperava que ao compartilhar isso, você me deixasse juntar ao seu lado. Miss All Sunday? Você está traindo o Crocodile-chan aqui? Senhor 2 disse, antes de ser imediatamente calado por alguém que depilou a boca. Por favor, continue sem esse idiota. Senhor 3 disse. Eu mencionei que ele estava planejando usar uma bomba para explodir a capital. Robin disse, enquanto Vivi empalidecia. Embora você não precise se preocupar com isso. Com o quão curto foi o prazo, a bomba não foi concluído e não será por vários dias. Vivi suspirou ao ouvir isso e olhou para Luffy, que parecia estar cantarolando enquanto coçava o queixo. Você não respondeu ao meu pedido. Robin piscou sem entender o que o garoto queria dizer. Parece que tenho que dizer isso de novo. Luffy suspirou dramaticamente, antes de dar-lhe uma piscadela divertida. Quer se juntar à tripulação? Robin abriu e fechou a boca antes de finalmente concordar. Estarei sob seus cuidados então, capitão. Xixi, bom, porque se você recusasse, eu teria recusado sua recusa. Eu sou simplesmente teimoso. Alguns deles bufaram de brincadeira depois de ouvir isso. Capitão, tem um pedido. Foi Kuina quem falou. Eu estava repassando algumas coisas, e parecia que tanto Sanji quanto Zoro tiveram a chance de lutar. Então, por favor, deixe-me cuidar de Crocodile. Eu não vou falhar com você, isso eu prometo. Robin queria dizer algo como não subestimar o Senhor da Guerra, mas ela se conteve. Mas você não lutou comigo, senhorita? Ace perguntou, esfregando o queixo. Kuina olhou para ele antes de sorrir. Isso foi principalmente um aquecimento, você poderia dizer. Eu estava pensando em pegá-lo sozinho, mas... Claro que você pode pegá-lo. Você ficou forte, Kuina, apenas seja rápido. Eu pessoalmente não sei muito sobre Crocodile, mas a areia é seu domínio. Então esticar a luta por muito tempo não vai te fazer nenhum bem, disse Luffy. E tente não causar muitas baixas. Temos uma reputação a manter. Kuina assentiu, olhando para Robin. Espero que você possa me levar ao Crocodile depois do café da manhã. Parece que tem um senhor da guerra para bater. Nico Robin assentiu e não disse nada. Então está a confiança incondicional entre os membros da tripulação. Ou eles são muito ingênuos ou estão no caminho certo. Ela disse internamente. Não posso dizer que gosto disso. Vivi disse, suspirando. Mas vou confiar em você nessa, Luffy. Xixi. Bem, algo me diz para confiar nela, disse ele, antes de piscar para Vivi. E obrigado por confiar em meu julgamento. Quero dizer, questões de confiança nunca são boas em um relacionamento. Ou pelo menos foi o que eu vi. Ace sorriu, uma princesa. Nunca almejando nada menos do que parece. Por favor, irmão, eu não sou tão superficial. Eu só procuro beleza na hora de escolher minhas futuras esposas. Quero dizer, basta olhar para Nami. E agora Ace ficou confuso ao olhar para Sabó. O loiro em questão deu um tapinha no ombro dele. Vai levar tempo, mas você vai conseguir eventualmente. Nami apenas revirou os olhos. Mas ela se perguntou que tipo de garota Luffy gostava. Ela e Vivi não eram muito diferentes, mas ele estava buscando as duas. Mas então ela encolheu os ombros, ela não se importava muito, desde que ele acabasse escolhendo ela, é claro. Vivi estava tendo pensamentos semelhantes antes de balançar a cabeça. Agora não era hora para isso. Vivi bufou, olhando para Robin uma última vez. Ela poderia confiar em Luffy. Tudo bem, mas lembre-se que ficarei de olho em você. Ótimo. Agora vamos festejar. Sanji, prepare um banquete para nós. Temos um novo membro na tripulação. Bem-vindo à tripulação Robin Chuan. Sanji disse, vou cozinhar algo especial para você. Usopp, traga o Mary. Tenho que levar a comida. Aqui? Usopp perguntou. Mas estamos no meio de um deserto? Claro, comida no deserto aberto deve ser bem divertida, disse Luffy. Quer dizer, temos que nos exibir um pouco na frente do nosso novo companheiro de tripulação. Sim, Usopp, traga isso. Jin assentiu. Temos que nos exibir na frente do nosso novo companheiro de tripulação. Kobe olhou para ele e quis fazer algumas perguntas. Mas o pirata de cabelo rosa balançou a cabeça. Jin sempre foi o leal. Trazer o navio? Que navio? Robin perguntou, confuso, sem entender o que os outros queriam dizer. E você vai adorar, disse Bartolomeu. Prepare-se para ser surpreendido. Johnny começou. E fique impressionado com o espanto. Yosaku finalizou. Usopp estufou um pouco o peito, antes de tirar um pano da bolsa e jogá-lo na frente, cobrindo a vista por apenas um segundo. Como se ele estivesse mostrando um truque de mágica. E com isso, de repente um grande navio apareceu do nada, no meio do deserto. Usopp tocou o navio, feliz conhecer nossa mais nova companheira de tripulação, Nico Robin. Ela se juntará a nós na jornada. Robin não era muito de reagir, mas até ela ficou surpresa. Foi só então que ela notou um pequeno rei do mar empoleirado no ombro de Atchan. Parecia que a tripulação teve muitas surpresas. Ela riu cansada. No que eu me meti? Xixi, primeiro deixe-me apresentá-lo a toda a tripulação, disse o capitão, então vamos festejar. Capítulo 237. O Going Merry estava estacionado no meio do deserto. O pequeno navio era usado principalmente como galpão, onde foi montado um pequeno acampamento. Uma pequena festa estava sendo realizada devido à entrada de um novo membro na tripulação.
Com a maioria deles se divertindo no acampamento, Luffy convidou Ace e Sabó para a sala de navegação para realizar uma pequena reunião. Não é que ele quisesse ocultar informações de seus companheiros de tripulação, mas eles eram irmãos, e algumas coisas eram melhor ditas a portas fechadas. Embora Luffy soubesse que o mais novo membro da tripulação estava bisbilhotando, seus irmãos também, mas os três ignoraram. Se Luffy não apontasse isso, eles também não o fariam. Ainda não consigo acreditar que você está realmente planejando se tornar um senhor da guerra, disse Ace, recostando-se na cadeira e olhando para Luffy. Trabalhando para o governo mundial. Nunca vi isso acontecer, ele riu levemente. Me ofereceram o mesmo cargo há alguns anos, você sabe, mas eu recusei. Então é surpreendente que você esteja almejando esse lugar. Sim, mesmo que algumas das minhas memórias ainda estejam um pouco nebulosas, eu não teria imaginado que Luffy ficaria assim. Sabó disse rindo. É como se ele fosse uma pessoa completamente diferente. Luffy riu, mas por um motivo diferente. Xixi, uma nova pessoa, Luffy corrigiu com uma risada. Às vezes é melhor apenas rir das coisas do que explicar as coisas. E ele não planejou isso de qualquer maneira. O governo mundial pode ser corrupto, mas eles são o sistema por enquanto. Então seria melhor se eu me juntasse ao lado deles. Desta forma, posso obter muitos benefícios deles. E bem, você sabe, crescer em força e influência, antes de ficar uma naginata em sua bunda corrupta. Ace riu. Não posso dizer que concordo com isso, mas você concorda, mano. E na verdade, vejo como uma coisa boa ele estar se juntando aos senhores da guerra, usando a cabeça pela primeira vez. Sabó disse, ganhando uma revirada de olhos de Ace. Claro, você diria isso. Você sempre foi o planejador, disse Ace, com uma expressão afetuosa no rosto. Mas você, Luffy fazendo isso parece um pouco estranho. Bem, eu ainda pretendo me tornar o rei dos piratas, se é isso que vocês estão preocupados. E ser um senhor da guerra tem suas vantagens, se eu não tivesse planos. Eu não teria me importado de me aliar aos Barbas Brancas. Ace piscou, sério? Bem, nós adoraríamos ter você como membro da tripulação ou como aliado. Ele disse, mas o que você quer dizer com não pode se juntar à nossa tripulação? Você ainda pode deixar a ideia do Senhor da Guerra e se juntar a nós. Afinal somos a tripulação Yonkou mais forte, ele disse as últimas palavras com orgulho. Luffy acenou com a cabeça, eu não duvido. E se Barba Branca concordar, podemos ser aliados não oficiais. Você sabe, como Jinbei. Ei, como você sabe disso? Ace piscou. Luffy brincou. Um dos meus companheiros de tripulação costumava estar na mesma tripulação que ele, lembra? O homem-peixe de 6 braços, Achan, aquele que faz takoyaki. Ah, o cara do takoyaki. Ace assentiu finalmente reconhecendo. Então você quer ser um aliado não oficial. Boa ideia, suponho. Luffy assentiu. Sim, se precisar de alguma ajuda, os piratas do Barba Branca podem nos ligar. Mas no front, vocês não podem me reivindicar como aliado. Ele não sabia o quão forte Shanks era, mas ele não perdeu o braço neste mundo, então sua força também não seria menor. Houve até notícias de Miel tendo um duelo anual com a Kagami. Ter a ajuda dele teria tornado as coisas mais fáceis. Mas ele sabia que não poderia simplesmente pedir uma aliança quando se tratasse de Shanks, Red Hair. Claro, ele poderia ligar para o Yonkou a qualquer momento, ele tinha o número dele. Mas, a menos que ele provasse seu valor, seria estúpido pedir uma aliança. Barba Branca, por outro lado, ele poderia simplesmente pedir isso a Ace. Essa também foi a razão pela qual mostrou sua força ao irmão. Barba Branca tinha a maioria das ilhas sob seu comando no Novo Mundo, tendo mais aliados do que qualquer outro Yonkou. Sua única fraqueza era a velhice e o declínio da saúde. Eu preciso de uma posição entre os senhores da guerra por vários motivos. Luffy pensou, seria a melhor maneira de ganhar a atenção de outros senhores da guerra. Preciso pelo menos recrutar Jinbei para minha equipe e, se possível, Hancock também. Os fuzileiros navais teriam uma guerra contra os piratas das feras, então ele tinha certeza de que Jinbei não renunciaria à sua posição como senhor da guerra. Então seria uma boa maneira de tê-lo como aliado dessa forma. Sabó também estava curioso sobre o assunto. Luffy foi muito aberto em ajudar o exército revolucionário, e ele se juntar como senhor da guerra seria bom. Isso pode lhes dar mais informações privilegiadas além de Kuma. Internamente ele sorriu, parece que Luffy cresceu. Você vê, como um senhor da guerra, posso principalmente obter acesso a muita liberdade. Principalmente dos fuzileiros navais. E mesmo sendo forte, ainda não estou no nível em que posso ir abertamente contra o governo mundial. Luffy disse, não sou eu que estou preocupado. São meus companheiros de tripulação. Ace e Sabó franziram a testa, mas não interromperam o garoto. Nami, Usopp, Sanji, Zoro e Kuina, todos eles têm famílias ou amigos em sua ilha. E um dos nobres mundiais está me atacando por causa do meu pai. Mas ele já falhou 2 vezes. E se ele tiver ideias e ataca sua família e amigos? Talvez a aldeia de Makino e Usopp estivesse segura devido às nossas conexões. Mas e os outros? Luffy torturou o agente da CP que tentou explodir seu navio na Ilha Dran. O agente da CP falava como um pato, contando tudo o que sabia. Mesmo que a informação que ele tinha já fosse conhecida, não era tanta. Ele disse quem era o agressor. São Camael, o bastardo que estava atrás dele. Luffy continuou. Além do bastardo conhecido como São Camael, parece que os outros nobres mundiais não se importam comigo. Os 5 anciãos também não se importam. Minha primeira recompensa foi muito repentina e feita pelo São Camael, que o bastardo está realmente querendo me pegar. Então se eu me tornar um senhor da guerra, aquele dragão celestial específico teria que parar de me atacar, ou pelo menos ser mais sorrateiro sobre isso. Talvez eu possa enfrentar seus atacantes e assassinos de frente, mas meus companheiros de tripulação não posso. E eu já ganhei uma boa reputação como herói, então por que não usá-la? Isso é interessante, disse Ace. Capítulo 238. Luffy acenou com a cabeça, sim, eu também posso ganhar ilhas sob minha bandeira, contanto que eu me torne um senhor da guerra.
E curiosamente a Ilha Dran já está hasteando a bandeira da minha tripulação junto com eles. Então, ser um senhor da guerra não vai apenas me ajudar, vai também ajudar aos outros. Sabó assentiu. Sim, o exército revolucionário também seria capaz de estabelecer bases nessas ilhas dessa forma. Luffy acenou com a cabeça. Eu sou forte, mas deve demorar mais alguns anos antes que eu possa atingir o nível de um Yonkou. Ace riu. Não se superestime, irmãozinho. Levaria mais do que alguns anos antes que você pudesse estar em pé de igualdade com um Yonkou. Caramba, você não pode me vencer. Luffy apenas sorriu, sem corrigir o irmão. Ele planejava chegar ao nível de Yonkou em 1 ou 2 anos. Mas para fazer isso ele precisava acumular mais poder para si e para sua tripulação. Claro, o que você disser, Luffy comentou casualmente. De qualquer forma, ao me tornar um senhor da guerra, também posso ajudar os revolucionários. O governo mundial, eles precisam cair. Sabó acenou com a cabeça, com isso ele poderia concordar. Mas Ace, por outro lado, não sabia o que dizer. Vou desejar-lhe boa sorte então. Vou mais ou menos me concentrar em fazer do Barba Branca o Rei Pirata. Luffy suspirou. Não é fácil como parece, Ace. Também precisaremos da sua ajuda se quisermos derrubar o governo mundial. E antes que você diga qualquer coisa, você me deve uma. Ace piscou. O que você quer dizer? Bem, basicamente o governo mundial queria começar uma guerra com o Barba Branca. Eles estavam até planejando pegar um dos comandantes Yonko do Barba Branca ou um de seus aliados para começar a guerra com o velho. Ace estava com os olhos arregalados, isso é. Luffy continuou, não se preocupe, eu tive algumas conversas com Sengoku, depois que eu e Simba cuidamos de Jack, o Seco. Os fuzileiros navais planejam atrair Kaido. Então eles mudaram os alvos do homem mais forte do mundo para a criatura mais forte do mundo. Sabó concluiu, mas ele está certo, Ace. Nós, revolucionários, também tínhamos algumas suspeitas de que o governo mundial poderia ter como alvo sua tripulação. Barba Branca também poderia saber. Luffy acenou com a cabeça, Ace. É um fato que Barba Branca é forte. Mas Garp também é. Mas você sabe quais são as piores coisas sobre lendas antigas como essas? A parte antiga? Sim, é a parte antiga. Eles ainda podem ser capazes de lutar no nível de quando estavam no auge por um curto período de tempo, mas com o passar do tempo, eles teriam problemas de resistência. E a força dos almirantes não é brincadeira. Depois, há os agentes do CP0 e Kong, que está principalmente no topo da linha vermelha. Uma guerra acontecendo seria uma perda para os piratas, não importa qual Yonko lute. Quer dizer, uau, Luffy. Obrigado, eu realmente te devo uma. Ace disse, sendo genuíno. O que você disse está certo. Papai está ficando mais fraco. Claro que o velho ainda pode me dar uma surra, mas entendi o que você quer dizer. Vou avisá-lo. Sabó então franziu a testa. Eu sei que isso não tem nenhuma relação, mas você não disse que iria desafiar o Barba Branca? Ele perguntou a Luffy. Acho que você vai se contentar com Kaido então, já que ele não está mais no auge. Ao ouvir isso, Luffy sorriu. Ace, posso ter um caminho de volta para devolver o velho ao seu auge. E isso seria uma solução permanente, mas não tenho certeza se funcionaria. Ele ponderou sobre essa parte. Espere, o que? Luffy, você não pode estar brincando, certo? Ace perguntou surpreso. Quase parecia bom demais para ser verdade. Nós o examinamos com todos os melhores médicos, incluindo a bruxa da Ilha Dran. Não é algo tão fácil. Talvez não, mas ainda é uma teoria. Não sei ao certo se isso vai funcionar, mas posso tentar. Mas antes disso preciso ter certeza, se chegar um momento em que eu precise de ajuda ao derrubar o governo mundial, os piratas do Barba Branca nos ajudarão. Não posso garantir nada sobre o resto da tripulação, mas irei ajudá-lo pessoalmente. Ace disse, eu teria feito isso de qualquer maneira. Considerando que meus 2 irmãos estão indo contra eles, seria estúpido se eu não participasse. Mas para o resto da tripulação, não tenho certeza. Ace estava pensando na época em que o velho nem tentou vingar Oden, já que uma guerra com Kaido significaria muitas baixas de ambos os lados. Luffy assentiu, isso seria o suficiente por enquanto. Nos próximos anos, ele precisaria provar sua força se quisesse obter o apoio total dos piratas do Barba Branca. Bem, isso serve por enquanto. Mas você deveria conversar sobre isso com Barba Branca. Por enquanto eles estão mirando em Kaido. Mas quem sabe se o próximo almirante da frota é alguém como Akainu, posso vê-lo sendo corajoso o suficiente para ir atrás de Barba Branca. Especialmente porque ele tem uma boa reputação como pirata. Para ele, todos os piratas são injustos e maus. Luffy disse. Tudo que Barba Branca faz vai contra suas crenças, então ele pode atacar primeiro o velho. Derrubar o governo mundial era um plano de longo prazo. Antes de vir a este mundo, ele não terminou One Piece. O último capítulo que ele leu foi onde os Chapéus de Palha foram para Eguiade e conheceram o Dr. Vegapunk. Então ele não sabia como as coisas iriam a partir daí. Mas considerando o quanto o governo mundial deseja manter em segredo a localização de Laug Tale, deveria haver uma guerra total se alguém encontrasse o One Piece. Portanto, é melhor fazer conexões agora, em vez de implorar por ajuda mais tarde. Ele não iria aproveitar a sorte ou conspirar para isso. E considerando a sorte que teve até agora foi totalmente ruim. Claro que seus companheiros de tripulação estavam muito acima dos Chapéus de Palha originais, mas o Luffy original não precisava enfrentar Aramaki nem Jack. Claro que ele gostou das 2 lutas, mas ao mesmo tempo, não havia muita diversão quando você tinha que cuidar constantemente de seus companheiros de tripulação, ou um perigo desconhecido espreitando em cada esquina. Este mundo era muito diferente, por isso seria sensato manter conexões com os melhores do mundo. Capítulo 239. Eu sei que você é forte, Ace, mas o governo mundial não é fácil, e uma guerra total contra ele significaria obter toda a ajuda que pudermos conseguir. Sabe, você realmente parece seu pai.
Sabó riu, deixando Ace e Luffy surpresos ao olhar para ele. Desculpe, mas ele quase disse as mesmas palavras. Tal pai, tal filho, eu acho. Luffy apenas sorriu. Bem, se você está trabalhando para ele, ele pode ser um bom homem, embora eu esteja um pouco chateado por ele ter desaparecido durante a maior parte da minha vida. Mas com o que ele estava fazendo, eu posso entender ele. Sabó não disse nada, apenas assentiu. Bem, embora eu seja tecnicamente o segundo em comando do exército revolucionário, eu não sabia que ele tinha um filho, então talvez ele estivesse tentando mantê-la segura. E considerando nobres mundiais como São Camael. Luffy suspirou e acenou com a cabeça. Sim, eu acho, e é por isso que também não estou bravo. Todo mundo tem sua própria história. De qualquer forma, mesmo que oficialmente não sejamos aliados. Por que não te dou alguma ajuda, Ace? O usuário de fogo piscou. O em que? Você está indo atrás do Marechal DTAs, certo? Como? Como você sabia? Eu acompanho as notícias. Ele é um traidor, um ex-pirata do Barba Branca. Quase metade do mundo sabe disso, especialmente depois do caos que ele causou na Ilha Dran. Luffy disse, ele era uma pessoa da sua divisão, a segunda divisão. Se não estou errado e conhecendo sua personalidade você está indo atrás dele, porque tenho certeza que você não veio para a primeira metade do Grand Line só para me cumprimentar. Ace acenou com a cabeça. Sim, estou indo atrás dele. Conhecer você foi uma vantagem. Ele então olhou para seu irmão. Você não vai me impedir, vai? Não. Luffy disse, um sorriso se formando em seus lábios. Na verdade, como aliado não oficial dos piratas do Barba Branca, gostaria de ajudá-lo a pegar aquele bastardo. Ace piscou. Você iria. Isso realmente ajudaria muito. Mas Kid Dekui veio comigo, mas ele é mais um apoiador do que um lutador. Ter um rebatedor pesado também ajudaria. Sim, também estou trazendo minha tripulação, ou alguns dos meus membros mais fortes para lá. Na verdade, Sabó vai ajudar com isso também. Luffy disse antes de olhar para o loiro. Você vai ajudar, certo? Quer dizer, não tenho nada melhor para fazer, tem certeza? Sabó encolheu os ombros. Mas considerando um pirata como Teaz, eu pensaria nele como um exagero. O comandante da segunda divisão dos piratas do Barba Branca, o segundo em comando do exército revolucionário e um senhor da guerra. Luffy balançou a cabeça. Não, na verdade acho que vocês dois o estão subestimando. Suas palavras ficaram sérias. Na verdade, Shanks me disse para tomar cuidado com duas pessoas antes de iniciar a jornada. O próprio Shanks e o outro Ensine. Ele foi o homem que deixou a cicatriz no olho de Shanks. E ele também não foi pego de surpresa. Uma pessoa que pode deixar uma cicatriz em um Yonkou em qualquer nível é bastante forte em meu livro. Tanto Ace quanto Sabó ficaram chocados. O aviso de Yonkou não era brincadeira. Mas eles se perguntaram como Luffy conseguiu entrar em contato com a Kagami, mas não perguntaram. Luffy era bastante engenhoso, então ele poderia ter conseguido de alguma forma. E isso não é tudo, sua Akuma no Mi. A Yami no Mi, uma logia. Você sabia que ela pode anular os poderes de outros usuários de Akuma no Mi? Luffy disse, pelo que as pessoas em Dran Island me disseram, ele foi capaz de controlar a escuridão. Eu procurei a fruta, e é bastante poderosa. Ele estava brincando principalmente com as palavras agora, ele não podia simplesmente revelar como sabia sobre a fruta. E ele tinha uma enciclopédia de Akuma no Mi, então ele não estava mentindo de certa forma. Ace estava com os olhos arregalados. Então foi por isso que aquele bastardo matou Tati. Luffy piscou fingindo surpresa, antes de fazer uma careta. Matar um membro da tripulação apenas por poder. Escória de merda. A última parte ele disse honestamente. Achei que ele foi atrás de seu companheiro de tripulação por algum rancor pessoal ou algo assim. Os tripulantes eram pessoas que ficavam com você, cuidavam de você, viajavam com você e compartilhavam seus sonhos e objetivos. Seu pequeno período como pirata lhe ensinou muitas coisas sobre amizade e camaradagem. E prejudicar um companheiro de tripulação sem qualquer motivo legítimo era um crime imperdoável em seus livros. Se o que Shanks disse for verdade, precisamos ter cuidado com ele. Na verdade, acho que adiaremos ir atrás dele, até que eu assuma a posição de Senhor da Guerra oficial. Houve até alguns rumores vindos de Morgan de que ele também poderia estar procurando uma posição no Senhor da Guerra. Espere, Morgan quem? Ace perguntou. Grandes notícias, Morgan. Luffy disse, impedindo sua vontade de dizer, Morgan Freeman. Estamos em uma relação de trabalho, por assim dizer. Por que outro motivo você acha que ele tem sido tão piega sobre meus atos? Ele queria um herói para vender mais jornais, e eu precisava de um homem que tivesse todas as notícias. Bem, você entenda a ideia. Isso é realmente muito inteligente. E, Ace disse rindo, quem é você? E o que você fez com meu tolo irmãozinho? Luffy apenas revirou os olhos e fez beicinho. Pare de tentar copiar Itachi. Parece estranho. Não sei quem é, mas considerando a comparação, tenho certeza que ele era um bom irmão. Luffy sorriu de certa forma, mas infelizmente ele teve um fim trágico. Engraçado, já que estou tentando evitar que você tenha um fim trágico. Ei, eu posso enfrentar qualquer um, disse Ace, dando socos leves no ar como um boxeador. Com Emma e meu fogo ao meu lado, sou imbatível. Ele fez beicinho. Claro que você está. Luffy revirou os olhos antes que todos os três irmãos rissem. Capítulo 240. No acampamento estava acontecendo uma festa, embora a festa fosse realizada principalmente para Nico Robin. A referida menina se sentia isolada à sua maneira. Mas Robin ficou surpreso, a maioria dos piratas, exceto Vivi e alguns outros, a aceitaram na tripulação. Parecia que algo sobre inimigos se transformarem em aliados era um pouco comum para os piratas do chapéu de palha. Mas novamente Jin e Achan foram ótimos exemplos, então outros não ficaram muito cautelosos com ela. Se o capitão decidisse que ela era adequada para a tripulação, eles confiariam nele. Questionar as decisões do capitão não era algo comum nos chapéus de palha. Também não era ela, os demais agentes da Baroque Works também estavam aproveitando a ocasião.
Caramba, até o Senhor 2 estava dançando ao redor de Sanji, irritando o cozinheiro à sua maneira. Mr. 3 e Miss Goldenvic também aproveitaram ao máximo sua parte comendo todos os itens do cardápio. Embora quem poderia culpá-los, a comida que Sanji preparava era única. Mesmo durante toda a sua vida, Robin raramente comia esse tipo de comida. Caramba, com o quanto ela lutou para conseguir comida em sua vida anterior, ela teria se juntado à tripulação só por isso. Parecia que o cozinheiro tinha mais habilidades do que aparentava. Robin suspirou lembrando-se dos primeiros momentos de sua vida, vivendo de restos, roubando apenas para uma refeição. E agora aqui estava ela desfrutando de um banquete cheio de comida. Esses são os poucos momentos no mundo pelos quais ela estava grata. Embora a ex-agente Barroca ainda estivesse com a guarda levantada. Uma força do hábito, confiar em alguém nunca lhe fazia bem. Ou eles morreram ou tentaram matá-la. Mesmo que Robin tenha gostado da comida, ela evitava comer demais, não quando era constantemente encarada por Vivi. Isso, porém, não impediu que uma certa cozinheira aparecesse bem na sua frente com uma xícara cheia de sorvete de chocolate. Ah, mademoiselle, um prato cheio de amor só para você. Ele disse educadamente servindo a comida dela. Robin se perguntou onde ele conseguia gelo no meio do deserto. A temperatura de Alabasta estava tão alta que até o gelo da geladeira derreteu. Mas ela não questionou, apenas aceitou o prato de sobremesa. Sanji sorriu, antes de tossir e dizer em voz baixa, posso ter problemas por dizer isso, mas por favor, não se importe com Vivi. Ela é muito gentil quando se abre. Com isso Sanji se moveu girando, abrindo caminho até Vivi, que estava olhando para ele. Vivi Swan, posso pegar alguma coisa para você? A garota fez beicinho e desviou o olhar, deixando Sanji horrível ao cair no chão, sem nenhum sangue. Pálido e morto como um cadáver. Sanji, o que aconteceu? Doutor, precisamos de um médico. O Vison Rena começou a correr em volta do cozinheiro pálido que estava no chão. Não se preocupe, posso ajudar Sanji. De repente, um Okama selvagem apareceu bem ao lado do cozinheiro, pegando-o gentilmente. Bon Clay ainda estava com as algemas, mas isso não o impediu de fazer suas travessuras. Meu beijo de cura nunca falhou com meus aliados. Com isso Bon Clay esticou os lábios tentando beijar Sanji, que no último momento chutou o Okama bem na cara com uma expressão terrível. Pesadelo. Sanji disse, antes de piscar e descobrir que não era um sonho. Ele se levantou parecendo bastante chateado com o Okama. Bon Clay em questão levantou-se sem se importar com o chute, aparentemente sofrendo pouco dano, viu? Ele disse de fato. Chopper tinha estrelas nos olhos com uma expressão de admiração. Você curou Sanji, uau! O mundo é realmente grande. Não é. Sanji disse enquanto começava a correr atrás de Bon Clay. Volte aqui, seu idiota. Ao ouvir isso, os outros membros da tripulação riram, aproveitando o caos enquanto Sanji começava a perseguir o Okama. Nico Robin não sabia o que dizer quando um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Aproveitando a festa Zoro disse, caminhando até ela e sentando perto de sua mesa. Agora que você está na equipe, acostume-se. Haverá muitas festas acontecendo. Até mesmo para ocasiões mundanas. Nami saiu de seu assento e sentou-se perto de Robin. Sim. Agora que você está na tripulação, você terá que se acostumar com o caos. Mas como uma garota, eu poderia te ajudar. Nami piscou. Você sabe se me ajudar, claro. Ela disse, esfregando as mãos de uma forma astuta. Nami estava fazendo isso por 2 motivos. Ela não confiava em Robin, mas ela confiava em Luffy, então ela lhe daria uma chance. Mas ao mesmo tempo, aproximar-se dela tornaria mais fácil encontrar quaisquer esquemas subjacentes. O que você quer, bruxa? Zoro perguntou com uma expressão divertida ganhando a raiva de Nami. Calha a boca, cabeça de musgo. Nami disse, antes de olhar para Robin e piscar inocentemente, não confie no espadachim, não quero lhe fazer mal. Mas ouvi dizer que você era o segundo em comando na Baroque Works. Robin assentiu, curiosa para saber onde isso iria dar. Mas ela assentiu. Então você pode me ajudar. Você sabe, me dizendo onde os tesouros estão guardados. Nami disse com um sorriso de raposa, ganhando uma bufada de Zoro. Um silvo veio e a cobra grande de repente se aproximou deles. White Fury estendeu as asas e dançou como um pavão tentando lhes dizer algo. Ela também quer os tesouros, afirmou Spark, saindo das costas de Zoro e pousando em seu ombro. O espadachim não se importou, engolindo sua bebida. Robin piscou, o macaco apenas falou. Mas espere, eu pensei que os animais da tripulação eram apenas animais de estimação. Isso é interessante. Zoro engoliu sua bebida e suspirou. Ah, isso é bom. A bebida obviamente é um shake de proteína. Uma bebida feita para lutadores poderosos recuperarem suas forças, ou pelo menos foi o que Luffy disse. E olhando para trás, Zoro não se importou em abandonar seus hábitos alcoólicos. Contanto que ele tivesse algo para beber, ele estava muito bem com isso. E também o lema de Luffy era, músculos e álcool não se misturam, para que ele pudesse honrar o pedido do seu capitão. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.